vida é muito curta, não abra mão dos seus sonhos e pague o preço por eles. Ou eu corro atrás do que eu quero, ou eu vou chegar no final da vida e vou me arrepender. Trabalhar com criatividade tem essa questão, assim, mental, né? É difícil. A gente tem a tendência de supervalorizar o trabalho braçal e o trabalho mental não é tão valorizado assim. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Moto Podcast, ideias que inspiram, histórias que conectam. Eu sou Isabela e meu moto é ser útil, transformar meu conhecimento em impacto real. E eu sou a Maísa e o meu moto é Be Brave and Bold. E hoje a gente está aqui para falar sobre criação de conteúdo e para isso temos dois convidados super especiais que vivem e respiram criação de conteúdo. Nosso primeiro convidado é o Rafael Costa, o editor que dá ritmo e alma às histórias. Formado em comunicação social, especializado em pós-graduação audiovisual, Rafa é um nome de referência na montagem e finalização de conteúdos para publicidade, TV e cinema. Criador do podcast Sala de Edição e membro da Associação dos Montadores de Cinema, ele é apaixonado por contar histórias através da edição. Desde 2006, já passou por grandes emissoras e produtoras, acumulando experiências na MTV, Rede Globo, SBT, Record, Discovery Channel, Multishow e O2 Filmes. Em 2012, fundou a Escotilha Filmes, atuando como freelancer e contribuindo para projetos que vão de comerciais a longas-metragens. Seu talento também esteve presente em produções renomadas para Porta dos Fundos, Netflix e The Walt Disney Company. Além do trabalho técnico, Rafa criou um verdadeiro ponto de encontro para profissionais de pós-produção com Sala de Edição, um podcast e comunidade que conecta e fortalece o mercado audiovisual. Com mais de 126 episódios, ele compartilha conhecimento e experiência com outros editores e entusiastas do setor. Paulistano raiz, palmeirense roxo e apaixonado por LPs, Rafa sempre valoriza momentos com sua família e preza pelas tradições. O queridinho da avó Nadir, que o Daniel não me escute, nunca deixou de ser ele mesmo. E talvez seja por isso que suas histórias e edições sempre tenham tanta autenticidade e personalidade. Rafa, obrigada por ter aceitado participar aqui do podcast com a gente. Nossa senhora, que perfil, hein, cara? Isso aí, esse final aí foi pra me matar, né? Pra emocionar de vez e... Enfim, até me senti importante agora depois desse perfil. Uma honra estar aqui com você, Isa. Prazer conhecer a Maísa e o Willy, que eu não conhecia antes. Enfim, tô aqui para trocar com vocês e perguntem o que quiser. Muito bem-vindo. E Obrigado. Nosso segundo convidado é o Willy Barros, o viajante que transforma histórias em inspiração. Aventurar-se pelo mundo é mais do que um estilo de vida para o Willy, é sua essência. Criador de conteúdo, ele compartilha experiências autênticas, curiosidades e entrevistas com grandes nomes do universo de viagens. Com formação em publicidade e propaganda e administração, Willy construiu uma carreira meteórica na criação de conteúdo de turismo e aventura. Já visitou inúmeros países, sempre em busca de novas culturas, paisagens e conexões. Mochileiro de alma e trilheiro por natureza. Seu jeito único de contar histórias conquistou grandes marcas como PicPay, Conluba e Boticário. Natural de Vitória da Conquista, Willy sempre soube que o mundo era grande demais para ficar parado. Marido da eclética Sara Ottoni, Willy é um nômade moderno que leva sua paixão por explorar o mundo para além das telas. Amigo fiel, bom de garfo e mestre em boas conversas, ele também sabe a importância de observar e absorver cada detalhe das jornadas que percorre. Compartilha sua paixão por explorar o mundo através do perfil Ei Mãe Tô Vivo, inspirando outros viajantes. Atualmente apresenta o Decolar Travel Show, maior agência de viagens da América Latina, levando sua experiência e paixão pelo mundo para um público cada vez maior. Obrigada, Willy, por ter aceitado esse convite. Caraca, é um misto de orgulho com vergonha, né, que a gente sente. Mas que perfil, hein? Queria ser amigo desse cara aí. Mas posso falar uma coisa aqui, quebrar um pouco o protocolo? Eu amei a apresentação, assim, vou colocar na bio se um dia escrever no livro. Mas eu tava falando isso nos bastidores aqui, preciso falar agora.
que massa tá com o Rafael aqui. Eu tava dando uma stalkeada nele antes de vir, né, pra saber com quem a gente tá lidando. E aí, de repente, eu descubro que o cara tá envolvido em vários projetos que eu gostei demais de assistir. Tipo, Biônicos, Netflix, né, aquela utopia, eu adoro utopias, distopias futuristas. O sequestro do voo da VASP, eu entrevistei Wagner Santisteban, e ele me contou sobre esse projeto antes da Star Plus lançar. E aí eu fiquei muito curioso, eu esperei meses para lançar esse projeto, aí depois eu vi lá no seu perfil que você estava envolvido nesse projeto da Disney. Até propaganda com a Ana Paula Arósio o cara tem, sabe? Assim, nem o Detran vê a Ana Paula Arósio mais, né? Que a mulher foi de cavalo. E ele conseguiu interagir com essa entidade brasileira. E Senna também, que, pô, assim... Eu sou um entusiasta, não vou falar que sou um cinéfilo, que eu não sou tão culto assim, mas eu sou um entusiasta do cinema, de making-offs e tal, e a Netflix tá com esse movimento, né, que nem a HBO, de mostrar mais os bastidores das séries, e aí a gente que gosta ficou tão orgulhoso do Projeto Senna, sabe, mais do que a história, mas a pré- e pós-produção, assim, surreal. As tecnologias, as inovações que usou, né, pra gente ter uma imersão na história, e aí de repente o cara faz parte desse projeto, eu achei incrível, assim, eu preciso bater. Poxa, não, calma lá, gente, não é tudo isso também, mas, pô, você quer uma curiosidade legal? Por favor, dê duas. Você falou do sequestro do voo 375, eu editei o sequestro, as cenas que eu editei, ali, ó, atrás dessa moça aqui, ó, desse Tava quadro aqui. de... Sério, você tava na casa de Isa? Que ela é a esposa do meu primo, né? Tava passando uma temporada, pintou o trabalho, e eu falei, olha, eu tô no Rio Grande. Ah, não tem problema, te manda o HD aí. E o Dan e a Isa sempre muito queridos, né? Não, fica aqui, tem um quarto sobrando. Aí eu comprei uma mesa portátil, já tinha levado meu equipamento mínimo ali. Fiquei editando ali da casa deles ali. Uma sala de edição aqui. Foi bem legal, muito bom. E eu fiz meu exercício aí também um pouquinho. Na verdade, eu ouço há muito tempo falar de você, Willy. Desde as primeiras vezes que eu viajei lá pra... Eu já conheço a Isa faz muito tempo, mas a gente estreitou mais a relação depois que eu fiz minhas primeiras viagens ali pro Rio Grande. Passei umas temporadas ali na Serra Gaúcha. E ela fala bastante de você o tempo todo e do canal, e sempre mostrando os vídeos e tal. É bem legal estreitar essa relação agora contigo. É um prazer estar aqui. Sim, massa. Ponto pra moto. Tá vendo? É isso o objetivo, A gente vai ter cumprido o nosso objetivo, se a gente fizer conexões e aprender. Muito. E para começar, eu mandei uma pergunta para vocês ali. Queria saber se vocês fizeram a lição de casa, de falar pra gente qual é o moto de cada um de vocês. A vida é muito curta, não abra mão dos seus sonhos e pague o preço por eles. Vai atrás para realizar. Eu acho que é isso, a gente tá numa idade, eu tô numa idade, passei dos 40, eu diria que eu passei, sei lá, da metade da minha vida, né? Talvez alguma chavinha mude algumas coisas, mas em determinado momento eu percebi que ou eu corro atrás do que eu quero, ou eu vou chegar no final da vida e vou me arrepender de não ter feito o que eu queria fazer. E, na verdade, é isso, né? A vida é feita de realizações e de conexões com pessoas, então eu acho que e é isso, a gente... Você brincou, né, da avó Nadir. E é isso, a gente começa a perceber, acho que nessa idade, as pessoas indo embora e conexões que... Você entende a finitude da vida, né? E então, foi quando eu peguei e tive um pouco mais de incentivo de mim mesmo, assim, de, cara, eu vou atrás dos meus sonhos, eu vou viver disso daqui, sabe, do podcast, eu vou fazer virar, e é isso. Então, não desista dos seus sonhos e pague o preço por eles. O máximo que vai acontecer é você ter que voltar e falar, beleza, não deu certo, próxima etapa, entendeu? Eu não sei se eu tenho um moto, sabe? Eu não sei se eu tenho um propósito, assim, uma frase, mas eu diria que tem uma palavra que eu acho que é muito poderosa, assim, que é vida. Seguindo a mesma linha aí de Rafa, né? Acho que vida seria meu moto, talvez, porque a vida tem um movimento, assim, maravilhoso, intrigante, que eu sempre fico fascinado, assim. Eu não tenho, né, um lema de vida, um propósito. Eu confesso que até acho um pouco limitante, assim, olhando para minha experiência, né, a gente vai falar muito sobre isso, eu acho. Mas limitar a vida a um propósito pode ser um erro, assim, eu enxerguei que pode ser um erro, porque você se fecha para as inúmeras possibilidades que o mundo tem, sabe? Então, o mundo está em constante transformação, você pode repetir por exemplo, você pode repetir a mesma prática todos os dias. E ainda assim, cada experiência vai ser única, sabe? Acho que é uma das lições que eu aprendi viajando. Teve até uma senhora uma vez que eu encontrei, quando estava descansando numa trilha que eu fiz sozinho, e ela falou um negócio interessante, assim,
que não dá para entrar no mesmo rio 2 vezes, porque a água está sempre em movimento. E aí, quando você percebe isso, a gente começa a notar que tudo ao nosso redor também está em fluxo, né? Então, da mesma forma, nós também estamos em constante mudança, a gente cresce, a gente evolui, a gente aprende, a gente esquece também. Então, nosso estado de espírito, nossos pensamentos, nossos processos internos, individuais, nunca são exatamente os mesmos. Tipo, até as células, né, da gente se renovam, dizem. Então, no final do dia, ninguém é a mesma pessoa. Dizem, Então, você acredita. exatamente. Então, assim, a viagem me trouxe várias lições, assim, mas a maior delas é realmente valorizar a vida e entender que a vida é a melhor roteirista. Nunca voltar para trás. Por exemplo, a viagem, né? Uma das lições que a viagem me mostrou. Nunca voltar para trás, sempre para frente. Tem a coisa do ímpeto de conhecer um lugar novo, né? Colecionar mais uma bandeira. Também ter o impulso inconsciente de você precisa avançar, não desiste, dá um passo a mais, você não está no mesmo lugar, já está ótimo, nesses desafios que eu me propus aí, nas viagens que eu fiz ao longo da vida. E aí, nessa jornada de ir para frente, a vida mostra que assim, ok, eu posso ter um objetivo, eu posso ter uma meta de chegar a tal lugar, mas eu preciso estar aberto ao que a vida tem a oferecer, porque as possibilidades são muito mais interessantes do que só chegar. Eu acho que o pior problema que pode acontecer é chegar, sabe? Chegar, assim, é um perigo. Então, você aproveitar a jornada que a vida pode te proporcionar é muito mais interessante. Mas, assim, eu tenho consciências. Por exemplo, tenho consciência que eu me tornei uma janela para o mundo, né, nesse processo. Assim, as escolhas que eu tive, o caminho que eu tracei, voltando um pouco mais atrás, a educação que meus pais me deram, o meio que eu convivi, tudo me trouxe a esse lugar de enxergar, assim, ou melhor, né, de capturar imagens do mundo e revelar isso para outras pessoas também. Que elas conheçam esses retratos do mundo que muitas vezes não é mostrado. Então, talvez isso tornou uma missão, o moto, não sei, mas eu gosto mais da palavra vida. Boa. Então, Rafa, como a sala de edição te levou a novas oportunidades e desafios? Cara, essa pergunta é muito legal porque o sala de edição ele foi um divisor de águas na minha vida. Eu vou tentar sintetizar, é uma história longa, mas eu passei por... Eu edito já... esse ano vai fazer 20 anos. E eu comecei cedo, enfim, mas eu passei por alguns setores, né? Eu comecei como assistente na publicidade, depois eu fui para televisão, fiquei 10 anos em televisão, mas eu meio que cheguei, vamos dizer assim, a comunicação sofreu nos últimos 20 anos muitos processos de mudança, né? Muitas quebras de paradigma. Quando eu entrei, meu sonho era ser locutor de rádio, por exemplo, em comunicação social. Isso foi a minha motivação. Aí na faculdade eu percebi que a rádio, no começo dos anos 2000, já estava decaindo. Aí eu falei, não, vou trabalhar em TV. Aí a edição me conquistou, eu comecei a trabalhar com edição. Mas a televisão também começou a decair e o dinheiro começou a sair da televisão. Veio a internet, veio a realidade da internet com os smartphones, veio a democratização das câmeras, vieram os Macs com o tal do plug and play e culminando hoje em dia na coisa de que a gente está aqui fazendo um podcast, provavelmente cada um no seu celular, em vários lugares do Brasil. Então eu sempre tive que migrar muito, né? E em determinado momento, lá pelo meu terceiro movimento, que foi quando eu estava no auge da televisão, eu fiz tudo isso que vocês falaram aí, fui pra Olimpíada, fiz 3 fazendas, eu bati meio que no teto da cadeia ali, e ou eu virava um coordenador, sabe aquela coisa, você ganha 10, 20% a mais, mas teu trabalho e responsabilidade quintuplica, assim, aí não valia, eu não queria aquilo. E mesmo assim não valeria tanto a pena, então eu me vi meio cercado num lance que tava cada vez, o teto estava baixando, ao ponto de eu pensar em trocar de profissão. E foi quando eu comecei no processo de resgatar um pouco os motivos pelos quais eu estava na comunicação. Eu lembrei desse meu sonho de querer trabalhar em rádio e dos cursos que eu já tinha feito durante a faculdade, algumas especializações de rádio. E aí tava fervilhando. Eu sempre fui um consumidor muito, muito ávido de podcast. Quando o podcast era só áudio, era bem underground, o podcast surgiu em 2004, eu comecei a ouvir lá por 2006, era uma coisa que você tinha que baixar, botar no seu player, ou no iPod, ou num tocador, enfim, foi evoluindo. E eu peguei, ali por 2017, eu falei, cara, quer saber, eu vou ter aquela coisa do projeto, do sonho, eu falei, quer saber, eu vou tentar bancar meu sonho. E aí eu montei o podcast, resumindo, eu fui muito sincero, e ele serviu muito como um desabafo, na real, mais como um desabafo do que qualquer outra coisa, assim, eu entrei pra botar a boca no trombone,
E isso gerou uma identificação enorme, inimaginável, no nicho, né? Então, Legal. muita gente veio me falar, veio me convidar, e aí eu consegui me reconectar, por conta do podcast, com a publicidade que eu tinha saído lá atrás, que eu era assistente, e é isso, né? Tem as hierarquias. Então, eu era assistente na publicidade, que dava muito dinheiro nos anos 90. Eu comecei no começo dos anos 2000, só que eu saí, não deu tempo de eu virar o editor, eu fui seduzido pra televisão, fiquei 10 anos, só que nessa que eu fiquei 10 anos na televisão, eu meio que perdi o bonde da publicidade. E aí, por conta do podcast, um ouvinte do podcast, que virou meu grande amigo, ele virou um dia pra mim e falou, cara, eu tenho um trabalho na O2, eu sou montador, editor lá da O2, e vai ter uma campanha lá de Google e tal, e eu acompanho você, eu ouço suas histórias há tantos episódios, e eu queria saber se você não quer ir lá me cobrir, porque eu tô na Bahia, eu sou da Bahia, tô visitando meus parentes, não vai dar tempo de eu voltar, e precisa estar lá. Eu falei, cara, era a oportunidade que eu sempre quis, que eu tô esperando há muitos anos. Aí eu falei assim, mas você nem me conhece direito, né? Você tem certeza e tal? Ele falou, não, cara, eu já te ouço há tempo suficiente pra saber que você dá conta. Eu já ouvi todas as suas histórias. Enfim, aí eu fui, peguei esse trabalho, e passei 4 anos seguidos só trabalhando para O2 Filmes, que é a maior produtora do país. E isso, aí uma coisa desencadeou em outra. O podcast cresceu, eu ganhei dinheiro e acabei também indo pro cinema. E hoje eu tô aqui. Então. E continuo abrindo portas, assim. Eu vou conhecendo gente. Enfim, é bem incrível, assim. Muita conexão com. Porque isso são as histórias de sucesso, né? De, ganhei dinheiro, fiquei famoso, sei lá, não fiquei famoso, mas editei coisas famosas. Mas tem também uma coisa muito legal sobre as amizades, as conexões que a gente faz na área, sabe? Pessoas que eu passei por alguns problemas pessoais, assim, nos últimos anos, e pessoas que eu não esperava, que eu fiz uma conexão nesse tempo, me ajudando, assim, muito. Porque o podcast, ele tem um lance que ele cria uma conexão muito forte entre as pessoas. Pessoas que eu nunca tinha visto. Tudo online, entendeu? Porque a pessoa já sabia da minha vida, e aí tem um grupo dos apoiadores, e aí a gente fica amigo. Então virou meio que sei lá, uma igreja, uma maçonaria, entendeu? Uma comunidade mesmo, uma aldeia ali, de pessoas que se identificam pela profissão e pelos perrengues da profissão, pelas dores e pelos amores, né, da profissão. E isso são coisas que não dá nem pra mensurar, né? Tá vendo como Então, a vida enfim. é maravilhosa? Esse nem era o objetivo do cara quando começou e, tipo, Pois é. foi pra um lado completamente maluco, né? É muito incrível. Eu não E assim, aí sabia. pra acabar, acho que a conclusão da minha história hoje, eu estipulei o meu plano pra 2025, a gente tá no 8º ano do podcast, eu tô virando a chavinha pra viver 100% dele, que era meu sonho máximo. legal. Ainda tô nos perrengues aqui, é o primeiro momento que eu me joguei, eu falei, vai acontecer, vai ter que acontecer. E então tô adaptando um monte de situações, porque eu viajo pra caramba, e gosto de viajar, enfim, toda hora tô aí na casa da Izzy e do Dan. Era meu sonho, poder viajar, fazer tudo remoto, e enfim, eu tô muito feliz. O podcast me trouxe isso tudo. Tô feliz de Parabéns. saber. Muito bom, muito bom. Massa. Era super certo. Matou a vontade de ser radialista também nesse processo aí? Cara, é muito curioso isso. É muito curioso. Eu conto uma história, tem uma história do Steve Jobs que ele... na biografia dele, ele conta que ele teve que fazer uma matéria letiva na faculdade e ele não sabia o que fazer, ele resolveu fazer caligrafia. E ele gostou, mas enfim, era obrigado a fazer e tal. E aí ele, enfim, ficou lá pra trás a história da caligrafia, né? E aí o mundo deu um monte de voltas, e quando ele volta pra Apple, enfim, um dos grandes, não sei se foi quando ele voltou ou no começo, mas um dos grandes diferenciais da Apple e dos computadores da Apple foram as fontes e as letras e todo o design que os PCs, né, com aquela tela de fósforo, de grafite e tal, não tinham, né? E ele usou muito disso e tal. Então, quando eu vejo, eu falo, cara, é muito louco, porque era o meu sonho. Eu tenho fitas desde, sei lá, 3 anos de idade, 4. Meu pai gravava aqueles gravadorzinhos de mão, e eu falando, eu brincando, imitando o jornal. Não era nem o Bonner, era o Cid Moreira, eu imitando o Cid Moreira. Caraca, audacioso você. E aí você fala, cara, que louco, né? E aí, ao mesmo tempo que... É bem interessante isso, porque ao mesmo tempo que eu fiz isso pra podcast, pra botar a boca no trombone e tentar mexer alguma coisa, né? Falar, cara, não é possível que desse mato não saia mais coelho. E no fim das contas,
hoje eu me vejo muito mais como um apresentador, um comunicador, do que como um editor. Embora a minha carreira seja muito mais longa e mais relevante na edição, mas assim, eu tenho tido conversas e esse período todo o Willy sabe, a gente aprende muito com o tempo, né? Falei muito pra Isa isso, assim, cara, começa o podcast que o segundo vai ser melhor que o primeiro, o 10º você vai falar, uau, quanta coisa mudou, no 100º você tá felizona, e é um processo, mas ao mesmo tempo em algum momento as pessoas falam, nossa, tá legal, vou colocar dinheiro nisso, vou te ajudar, E aí, você poder fazer o que gosta, né, é melhor ainda. Então, é muito... Responder a tua pergunta, Willy, sim, tô matando a minha vontade, assim, é muito legal, cara. Melhor do que eu imaginava. Versão transformada. E aproveitando esse gancho, pulando aqui um pouco da ordem, eu sei de vocês, sei que vocês têm um lado muito perfeccionista, os dois. E até que ponto, quando é a hora da gente, assim, solta a mão, vai, posta, não tá perfeito, como que vocês conseguem medir? Esse eu quero ouvir do Willy primeiro, porque eu sei que ali deve ser sofrido esse movimento pra você, do tipo assim, é isso, vai desse jeito mesmo, como que você mede isso? Tanto de você quer que fique muito bom e perfeito pra disparar pro mundo, até chegar aquele limite de, acho que vai só até aqui, vai desse jeito mesmo. Não solto, né? Nunca soltei a mão, não. Tá bem segura, tá presa assim, ó. Mas é uma questão, é uma questão mesmo. Esse negócio do perfeccionismo, né? Que tem aquela coisa do antes feito do que perfeito, sabe? Mas sabe uma coisa que eu aprendi com o tempo também? Também pode ser, assim, porque assim, esse mercado, né, cada vez mais, ele tá cada vez mais acelerado, assim, tanto de tempo de tela, quanto de mudança. E se você for acompanhar, você vai pirar, ou você vai cair no meio do caminho, assim, porque haja fôlego. Então, eu acho que você tem que ter na sua cabeça exatamente o que faz sentido para você, ou aonde você quer chegar, e você seguir o teu fluxo. E assim, o grande paradoxo é esse, porque esse mesmo mercado insano premia quem é contra ele. Então, assim, ele fala, você tem que vir na cola, aí você vai. E aí vai ficando um monte de gente se beneficia com isso e cresce, né? Igual o foguete, mas muita gente vai ficando atrás também. Mas em contrapartida, quem também bate o pé, ele beneficia também. Fala assim, você é interessante, eu vou olhar aqui para você. Continua chicoteando os outros e você, de certa forma, recebe um carinho ali. Eu acho que minha jornada foi um pouco disso, assim. Eu nunca cedi, eu nunca consegui, né? Nem que eu nunca cedi, eu nunca tive a capacidade de ceder para essa correria que é o mundo da criação de conteúdo. Porque realmente eu tenho o meu tempo. Eu acho que a questão de ser do nicho de viagem me ajudou muito nisso. Eu sei exatamente o que eu não quero, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, porque viajei muitos anos sozinho, então a gente acaba se conhecendo bastante, sabendo nossas limitações e até onde a gente pode pisar, né, assim, questão de sobrevivência. Então, eu fui muito nisso, assim, eu tenho claro, assim, nem claro, né, que eu não, igual eu falei, né, eu deixo a vida me levar um pouco. Mas eu sei o que eu quero, assim, eu tenho noção de onde eu quero chegar e como eu quero me posicionar. E aí, eu faço para chegar nisso. Eu não sei como eu vou chegar nisso, aí que entra o milagre da vida, que eu acho maravilhoso, é muito mais interessante do que eu planejar. Às vezes eu chego mais rápido, às vezes eu chego mais longo, mas o caminho é mais interessante. E aí eu vou fazendo isso. Eu estava até conversando com mais esses dias sobre... Eu não assisto, não acompanho muito a galera do nicho de viagem. Assim, eu conheço muita gente, mas acabo não assistindo. Primeiro, para não cair nessa coisa de comparar e eu ficar entrando nas tendências. E segundo, que eu faço isso o dia inteiro, então eu não consigo ficar consumindo mais isso. Eu acabo consumindo várias coisas aleatoríssimas de vários outros nichos e assuntos. E aí, numa dessas, eu vi uma entrevista, um corte de entrevista de uma menina chamada, acho que é Lívia Nunes, era de moda. E aí, eu vi essa menina uma vez no feed, e eu achei interessante o conteúdo dela, porque, sei lá, era um negócio meio, assim, conceitual, tal. Eu falei, que massa, essa menina vai sumir, coitada, com certeza, daqui a um tempo, porque não tem nada a ver com o que ela tá fazendo. Aí corta pra um tempão depois, eu vi um corte dessa menina dando uma palestra, não sei o que era, se era um TED ou se era uma palestra, sei lá, no mercado de moda, e ela falou assim, eu não sou uma comunicadora, eu não sei falar, não sei me expressar,
Nunca fui boa nisso, sou extremamente tímida, mineira do interior, mas eu tenho uma veia artística. Eu fiz balé há muitos anos, eu gosto e consumo arte, na minha casa sempre foi assim. Então, o meu conteúdo foi baseado no que eu sei. E ela hoje, depois eu fui dar uma pesquisada desse corte, ela é top 3, super bem posicionada no mercado de luxo, que provavelmente era o objetivo dela. Então não importa muito se você tem que entregar rápido, assim, dependendo, né? Porque tem consequências também você não correr junto com o mercado. Mas se você sabe exatamente onde você quer chegar, não importa, você aguenta o tranco um pouco, sabe? Tipo, a barriga vai roncar um pouquinho, mas o resultado vai ser muito mais válido, sabe? Enquanto as pessoas estão lutando na arena, você, às vezes, está no camarote assistindo. Muito bom. Eu sempre acho que deve ser muito difícil não se corromper, sabe? Porque você tá num meio que, tipo, é like, viu? É isso, tá todo mundo correndo por isso. Então, como se manter no que você definiu ali no começo, sabendo que você não gosta? Eu acredito que até os que se corromperam, em algum momento, acharam que sabiam o que eles queriam. E foi assim, eles foram, passou um trator em cima e eles resolveram seguir pelo caminho dos likes e se esqueceram do que era. Mas acho que deve ser muito, muito difícil se manter assim, fiel ao que você decidiu, do que você escolheu ali, né, como perfil. E no seu meio, Rafa, também é assim? Tem uma questão de, o pessoal que foi para essa área, num momento despontou, tipo, foi um sucesso, mas se perderam no caminho ou não é desse jeito? Olha, eu acho que é uma crise. A gente vive em tempos de muita mudança, muito constante, né? Tecnológica e de sociabilidade, de relações humanas nas mídias sociais. Então, algumas coisas são inevitáveis, algumas adaptações são inevitáveis. Pensando que a gente vive no mundo capitalista, a gente precisa viver do que faz, precisa pagar as contas, aquela coisa toda. Mas tem uma coisa, assim, que o que eu vejo de quem dura mais é quem é muito mais verdadeiro no que faz e no que pensa e no que acha. A gente vive um momento de muita falta de senso crítico, de opinião, mas ao mesmo tempo também você tem que sempre tentar entender o que as pessoas querem consumir. Não adianta também dar murro em ponta de faca. Falando pelo Sala, é uma coisa. O Sala eu acho que é um pouco diferente, porque na verdade ele é um nicho dentro de um nicho, né? Então você tem o audiovisual, que é um nicho, e aí o audiovisual tem pré-produção, produção, pós-produção. Aí eu tô em um terço do audiovisual, sendo que dentro da pós-produção você tem várias coisas e a gente fala mais sobre montagem. Mas ao mesmo tempo eu já, enfim, voltando um pouco à história dos algoritmos e tal, eu já caí nessa crise, assim, de poxa, vou começar a convidar gente famosa, vou começar. Mas aí você fala, caramba, tá, mas o quão relevante vai ser isso, né? Quem é o meu público? Acho que tem muito de entender quem é o público também. É um público que não sabe editar, que tá querendo editar, que tá buscando aprender? Não. É um grupo que já 90% já edita. Tá, então eu não vou ficar fazendo coisas de tutorial, porque se todo mundo já edita, as pessoas querem saber o além da edição, que é, sei lá, se eu uso 3 monitores ou um, que software que se eu trabalho de dia ou de noite, é remoto ou é presencial, ou aí você começa a adaptar, né? Por exemplo, agora a gente fez um produto muito legal chamado, que é um happy hour, é uma ligação de Zoom mensal, todo final de mês só para os apoiadores, sempre chamando um ou alguns montadores de uma grande obra para falar sobre essa obra. E isso daí explodiu de interesse, porque... E aí muita gente que nem é da edição. Então você tem diretores, roteiristas, produtores, porque quer ouvir o montador, a montadora do Irmandade, do Chico Bento, do Cidade de Deus, falar sobre aquela obra, sobre aquela etapa daquela obra. Então acabou que expandiu um pouco mais para cinéfilos, para cineastas, para comunicadores, né? Jornalistas, enfim. Então tem isso, assim, de sentir um pouco, né? Teve épocas que a gente falou muita coisa técnica. Era um episódio quase que um Mac Magazine, um Tech World, não, acho que é Tech Mundo, enfim. Um podcast bem de coisas técnicas e tal. Então você acha que você vai medindo, né? Mas sempre tentando trazer coisas relevantes. Essa é a primeira questão, porque
eu acho que tem uma coisa que é assim, hoje tá muito fácil de você fazer qualquer coisa. E tem muito conteúdo. Hoje, depois de 7 anos completos, né? Entrando no 8º, a gente tem muito mais coisas dividindo a atenção do nosso próprio público do que o Sala de Edição quando ele surgiu. Então, onde que eu vou ganhar? Eu vou ganhar no Como conteúdo. manter a relevância, né? Eu vou ganhar na relevância, no entrevistado que eu trago, naquilo que eu falo, no empacotamento da coisa. Só que, ao mesmo tempo, aí vocês perguntaram, né, da qualidade. Foi curioso, eu lembrei de uma história de que quando eu comecei, em 2017, eu fiquei muito tempo incubando a ideia. Foram 9 meses. É engraçado, né? Mas foram 9 meses. Eu e o meu antigo sócio, ele acabou saindo, entrou outro, mas... E não ia, a gente ficava nessa coisa do perfeccionismo. Não. Pô, a gente trabalha com televisão, a gente trabalha... Cara, temos que ter... A gente não tinha... Bom, sabe que não tinha câmera, né? Era só áudio, mas a gente não tem os microfones, a gente não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Aí eu tinha Opa, dei um chute aqui. Tinha um amigo meu que trabalhava como... Enfim, virou piada hoje em dia, né? Coach, né? Mas ele era um coach na época, ele não tava essa coisa pessimista com coaches. E era um grande amigo meu, engenheiro, cuidava de umas áreas de umas multinacionais e tal. E aí eu falei, eu precisei gravar um curso dele, ele falou, beleza, quer trocar o curso por consultoria? Eu falei, opa, quero, ótimo. Eu tô com um projeto aí, marquei várias... E aí ele me deu uma grande lição, eu não sei se era, eu acho que é uma teoria que existe, alguma coisa, eu não sei se foi ele, acho que não é dele, mas eu fiquei com o tal do 0.8 na cabeça. Não é nem 1.0, sacou? Então assim, põe pra rodar, põe pra acontecer... Sacou? Grava, põe. Hoje eu tenho vergonha do primeiro que eu fiz, entendeu? Eu não vou ouvir de novo esse episódio nunca mais, mas assim, as pessoas gostaram. E esse meu amigo falou, cara, você talvez não goste, mas assim, as pessoas vão adorar. Aí ele ouviu e tal, ele falou, cara, tá muito bom. Pro critério de quem não conhece, pra que você tá enxergando a sujeirinha ali, o óculos, sei lá o quê. As pessoas não estão enxergando isso, entendeu? Então faz. Aí entra o feito é melhor que bem feito. E eu tenho uma dificuldade, porque eu realmente sou muito perfeccionista. Eu aprendi com o tempo, isso me libertou, na real, porque eu queria fazer tudo, centralizar tudo. Então hoje a gente tem um editor, tem um designer, é sofrível o processo? É sofrível. Mas assim, se não colocar na mão de alguém, você não vai conseguir fazer tudo sozinho. O negócio não vai andar, entendeu? Então, lógico, sempre tentando manter a relevância, a qualidade, mas assim, tem coisas que vai passar, vai acontecer, no próximo a gente melhora. Eu acho que mais importante do que ser perfeccionista é sempre estar propício ao erro, aceitar ele, olhar pra ele e mudar depois, né? Então, o erro não é o problema. O problema é o que você vai fazer com o erro, entendeu? Essa foi a grande lição pra mim. Então, enfim. No final é mais sobre você, né? Como o seu modus operandi, como você vai atuar nesse meio, do que sobre... sei lá, o produto em si, ou o mercado em si. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu sou o 80 da história do perfeccionista, 880, mas assim, ao mesmo tempo também, eu acho que também não pode largar a mão de todo, sabe? Por exemplo, sei lá, me surpreendi aqui com essa apresentação da Isa, quer dizer, ela foi lá, pesquisou, coisas até que eu nem lembrava de ter falado pra ela. Então, quer dizer, você tem que se preparar, você tem que ensaiar, você tem que tentar fazer o seu melhor. O ponto o que você falou que no fim é sobre mim, é que na minha cabeça sempre eu quero mais, a minha régua tá lá em cima. Calma, a régua tá no 10, o 8 já tá bom pra caramba, entendeu? Vamos de 8, vamos de 7, daqui a pouco a gente chega no 9, 9,5, 10 que sai, entendeu? Mas que isso não sirva pra que você relaxe, por qualquer coisa, vamos criar um canal no YouTube, faz um logo lá e vai dar certo, não é possível. Não vai dar certo, não é assim, entendeu? Sim. Você precisa ter relevância, precisa ter esmero, precisa tentar. Você só não pode ser escravo do perfeccionismo. Mas o quanto mais esmero você colocar, mais retorno vai dar, com certeza. Que é legal você ter critérios, assim, você ter noção da tua régua, né? Porque senão vira ansiedade, né? Tanto o perfeccionismo como a falta dele também, a coisa do entregar. Então, nesse sentido também, né, que a gente fala assim, é mais sobre a gente do que sobre como a gente é levado. Porque é certezas que você tem, e aí isso te faz colocar o pé no chão. Existem prazos, mas você sabe como operar neles, sabe? Se você for levado o tempo inteiro, você não vai chegar a lugar nenhum, na verdade. Você vai afogar, né? Tem coisas que você tem que ser fiel e obedecer à estratégia. Sim. Então, ou usar assim, ela a seu favor, né? Tipo, exatamente. Okay, Então, o jogo tá assim, as cartas são essas na mesa. Não, quais eu posso pegar a meu favor, né? E quais eu descarto também.
Exato, assim, o mais importante, por uma série de motivos, foi estabelecido, o mais importante é colocar o programa no dia certo. Então, se eu precisar atrasar pro dia errado, um dia depois, por conta de algo, eu falo, cara, esse algo vale mais do que a minha constância, do que eu vou deixar esperando meus ouvintes. Cara, eu prefiro ir com... Acabei de dar um chute aqui no tripé. Vai com chute no tripé, entendeu? Eu não vou gravar de novo e atrasar minha entrega. Um chute no tripé não vai ser nada num programa de, sei lá, 1h30, 2 horas, entendeu? O ouvinte, o espectador não tá preocupado com isso. Eu talvez eu não durma pensando, caramba, eu dei um chute no tripé, cara. Eu calculei pra não dar o chute no tripé. Aí entra a coisa de você escolher. Fala, cara, não somos perfeitos. Na próxima eu já sei que o tripé talvez vai ficar de outro jeito. Eu já não vou posicionar a cadeira desse jeito. Hoje foi o que eu consegui fazer, entendeu? Eu não sei se você, Rafa, tem essa experiência, mas eu vejo assim que às vezes quando seguir sua intuição, fazer umas escolhas de acordo com a tua intuição, na verdade é a força motivadora para você continuar jogando o jogo. Então, assim, se quando a gente segue nossa intuição, que às vezes não é tão comercial, digamos assim, mas você faz sabendo que talvez não vai render tanto, mas isso, você colocar esse tipo de projeto no ar, né, trazer vida a esse tipo de coisa, te dá força para você fazer vários outros pequenos para continuar no jogo, entendeu? Eu vou te falar. Então tem que ter um equilíbrio, né? É muito engraçado, porque isso do conteúdo é uma loteria. Às vezes eu trago uma pessoa, um entrevistado, e falo, nossa, isso aqui vai estourar a boca do balão. E tipo, nada acontece. E uns dias você fala, cara, quer saber? Por exemplo, teve uma história legal. A gente tem um grupo lá dos apoiadores. Nesse grupo dos apoiadores eu conheci uma menina, a Raíssa. A Raíssa, super querida, mais nova, assistente. Quando pintou, eu fui fazer um trabalho, pintou uma oportunidade de uma vaga de assistência. Eu falei, opa, vou lá no grupo chamar alguém. Alguém aí tá disponível? A Raíssa, opa, eu preciso. Falei, eu vou te indicar. Indiquei, gostaram dela, chamaram ela trabalhou, a gente trabalhou 3 meses junto. Fizemos amizade e tal, e aí ela veio falar um dia pra mim e falou, olha, eu tô terminando a minha faculdade e eu tenho um curta-metragem aqui que eu queria fazer esse tal do happy hour que eu expliquei pra vocês aí, no final do mês. Legal. Ela não falou exatamente assim, mas ela falou, olha, queria ver se você podia ajudar, porque uma das contrapartidas do projeto lá, da lei e tal, exige que tenha uma exibição online, blá, blá, blá. Aí eu pensei, né, falei, caramba, né, tá, eu falei, me dá esse curta, deixa eu assistir. Eu assisti, adorei o curta, mas eu pensei assim, falei, caramba, né? E a sorte foi que foi um mês que não tinha nada. Eu já tinha feito do Senna, do Bionicus, que é isso, eu fico dependendo do que tá sendo lançado e de correr atrás dos meus amigos da associação e chamar eles e armar o circo, né? Só que aí nesse mês não tinha nada e tava pintando uma outra coisa, e aí eu quase deixei a menina de lado e falei, quer saber, cara? Eu vou dar uma presa pra essa mina tá pagando, ela tá super esforçada, eu indiquei ela, lógico que foi bom pra ela, mas pra mim também é bom, quando eu indico alguém vai bem. E pô, vamos dar uma força, né, cara? Já me deram tanta força por causa do podcast. Aí eu virei pra ela, vamos fazer? A gente faz. Vamos fazer um happy hour. Nossa, um happy hour? Porque no fim hypou muito esse evento, né? Falei, um happy hour, merece, tá legal. Falei assim, chama todo mundo que você puder. Cara, foi o happy hour que mais deu audiência. Porque ela chamou todo mundo. E veio, e aí teve gente que assinou, entendeu? Da faculdade e tal, entendeu? E aí eu botando todas as fichas lá no happy hour do Senna, e o que deu foi o meu pedaço de mandioca, chama o curta dela, maravilhoso. O poder do micro aí, tá vendo? Então não tem como saber, isso que você falou da intuição, eu acho que é a intuição com o propósito também. Uhum. É muito fácil a gente cair nessa coisa do clickbait, né? E da vaidade também, por outro lado, né? Eu acho que de certo modo separa também. É meio darwiniano, assim, meio tipo, cara, as pessoas que durarem são as pessoas que têm verdade, que têm conteúdo, que têm, sabe, que tem... É clichê, mas no final, gente, é isso. É a verdade, não tem o que dizer. E se tá dando clique hoje ou por outro motivo, é isso que você falou, cara. Eu não fico olhando pra um TikTok e vendo quem que tá ganhando, sei lá, milhares de dinheiros. Cara, é isso aí, sorte dessa pessoa, sacou? Eu não vou fazer isso, eu não sou essa pessoa, não manjo nada de dancinha, e outra, é a tal da consistência, né? Hoje alguma coisa pode te hypar muito, mas vai completamente oposto do que você estava fazendo. Amanhã, essa coisa pode, do mesmo jeito que ela vê, ela vai embora, e aí? Uhum. Você tá baseado no quê? Onde é que tá teu alicerce, entendeu?
é numa trajetória, é no meu caso, né, num setor, num nicho bem definido de produção, de serviço, ou é algo muito aleatório, né? Essa coisa do aleatório, às vezes eu sinto que é meio como, sei lá, um jogo de sorte, entendeu? É colocar muitas fichas numa parada só. Ao mesmo tempo que pode te estourar, você ganha o suficiente para comprar um apartamento e beleza, você não precisa de outra tacada. Tem gente que vive de tacadas, né? E a internet é um chão bem perigoso, assim, porque a gente, por exemplo, na vida a gente... as nossas escolhas, elas sempre vêm cobrar, né? E na internet tem a questão da visibilidade ainda. Então, assim, dependendo das escolhas que você fizer, às vezes você não vai conseguir voltar atrás. Então, são escolhas que parecem perfeitas na hora, tipo, financeiramente falando, ou de visibilidade, só que aí você vai estar preso para ela para sempre. Eu conheço gente, já tive a oportunidade de conversar com uma galera muito boa, assim, sabe? E tá presa num personagem eterno, porque ela não consegue mais sair daquilo, senão ela vai sumir, vai parar, as pessoas vão parar de seguir. Ou se você fez uma escolha, tipo, sei lá, você começou, sei lá, divulgando Tigrinho, digamos assim. Aí, depois de um tempo, você, sei lá, quer credibilidade no mercado, você Já quer, sei lá, era, criar né? uma empresa, já era, entendeu? Então, Não, às e vezes é melhor outras dar passos escolhas- mais lentos e você, igual você falou, né, Rafa falou, consistência, e aí você construir uma base legal na qual você pode brincar mais, né? Tipo assim, ousar mais, inovar, arriscar e tal, e você vai estar continuando sólido ali, do que você pisar numa areia movediça que vai te dar um retorno imediato, só que você não vai conseguir avançar nunca mais, você tá preso naquilo ali, naquela lama, sabe? Da mesma forma como se associar a bets, por exemplo, que amanhã ou depois pode ser criminalizado, entendeu? E a tua cara tá lá associada àquilo, entendeu? Sim. Então, eu acho que a gente vive num mundo que a gente tem muita coragem atrás da câmera, tem muitas ideias, tudo parece que vai dar certo, tem os 10 passos pra... E outra, ninguém conta o que dá errado. Isso é uma coisa também que eu aprendi. Ninguém conta. Ninguém vem aqui e fala, cara, deu ruim, entendeu? O cara da Bet vai vir que fala deu ruim. É só 10 passos do sucesso, eu fiquei rico, é videozinho no carro alugado, no helicóptero, que sei lá o quê. Então, não que tudo seja desse jeito. Os caminhos mais sólidos eu indicaria. Eu sou um cara mais, como a Isa falou, eu sou conservador, eu Falei prefiro das pisar... tradições. Eu piso firme, assim, embora progressista e tudo mais, mas assim, eu procuro caminhos sólidos, consistentes, né? Lógico, de vez em quando ousar em alguma coisa, de tentar De algo vez em quando diferente. faz uma publi do Tigrinho, mas continua. Um pouquinho de droga, um pouquinho de salada. Um pouquinho de droga, um pouquinho de salada, um pouquinho de rock and roll, um pouquinho de Tom Jobim, né? Exato, Acho que exato. aproveitando o que você falou, né, dessas dificuldades, tem um post que você fez de 2019, que eu acho que era uma sátira, que é Meu filho quer ser editor de vídeo, um devastador drama familiar. O que você Caramba. diria que Que é... medo. Ela Que foi até medo, 2019, que cara. Caraca, gente. Já resgatar tweets também? Você cancelado depois desse negócio, hein? Nossa senhora, O cara. que são esses perrengues, essas coisas que às vezes dão errado? Não, lógico que sempre tem a brincadeira, né? A gente sempre gosta de se vitimizar, né? E brincar, principalmente no meio, né? Sempre a sua profissão é a pior do mundo, né? Porque a grama do vizinho é sempre mais bonita, mais verde, mais bem cuidada, né? Uhum. A vida da Isa é muito mais legal, a do meu primo é muito mais legal do que a minha, entendeu? Então, a minha psicóloga, ela fala assim, ela brincou outro dia, eu reclamando de um monte de coisa da vida, aí ela virou assim, ela falou, Rafa, eu tenho que te dizer uma coisa, você é o meu case para alguns vários clientes, que eu falo assim, meu... O cara reclama pra caramba e ele tá viajando, ele edita um filme no Rio Grande, depois ele edita outra coisa em Santa Catarina, tá sempre numa praia, trabalha remoto de casa, não pega trânsito, não sei o quê. Então, é lógico que muito é sobre brincadeira, mas tem um fundo de verdade que é... A gente vive num país que não gosta de arte, né? Num país que não valoriza a arte, que não valoriza Embora a gente esteja vivendo esse boom da mídia social, mas assim, a arte... Porque quando eu falo de edição, não é só editar stories, né? Embora hoje em dia abriu-se esse mercado gigante, mas no meu caso, né? Filme, série, programa de televisão e tal. Então, a gente não vive, embora tivesse um potencial muito maior e muito grande, a gente é uma área muito precarizada. Então, essa coisa, por exemplo, da pejotização que tá todo mundo vivendo, eu já vivi isso, sei lá em 2009, entendeu? Meu último emprego fixo CLT foi em 2012, sacou? Eu tô há 13 anos sem saber o que é uma carteira assinada. E aí você fala, é bom, é ruim, enfim, essa discussão vai longe. O fato é que eu não tive escolha. Eu tive que me adaptar. E eu tenho os perrengues de ter que lidar com isso. Então, segurança social, ansiedade, mudança, você tá sempre refém, porque é legal ver tudo isso acontecendo, mas assim,
a cada dia surge um software novo. Os softwares mudam da noite pro dia. As nuvens, as necessidades, as linguagens. Ao mesmo tempo que é aquela velha história, se você sabe assar pão, se você tem que fazer um pão de fermentação natural, ou pão francês, ou de forma, você vai fazer pão. Você se adapta, você troca a máquina, você pega os ingredientes, dá uma estudada, erra 1, 2, 5 vezes, na sexta tá feito. Agora, o problema da nossa área é que isso acontece o tempo todo, ao meu ver, né? Eu sei que talvez muitas áreas passem por isso, de vocês talvez, mas muda tudo o tempo todo. E tá cada dia, a gente, por exemplo, agora, nesse exato momento, a gente viu, não só eu fui motivado nessa história de viver do podcast pelo sonho, mas também porque tá uma área um período bem ruim do cinema, principalmente, assim. E do conteúdo, enfim, juntou uma série de fatores da crise com um governo anterior que chegou a fechar a Ancine, aí teve que reabrir de novo, e aí tem um delay de políticas que vão destravando coisas e talvez ano que vem, daqui do outro ano, melhore de novo. Então, enfim, tudo isso leva a piada, né, de que, enfim, ficou muito sério isso, né, acho que era só, você queria só saber da piada, eu tenho esse problema, assim, é uma coisa meio filosófica demais. Mas é isso, assim, porque no dia a dia, eu vou dizer, cara, é só alegria, assim, que ninguém me ouça, assim, né, pra não me desvalorizar por isso, mas eu edito de casa, eu edito no meu tempo as coisas, eu posso viajar pra caramba, tem muitos benefícios, assim, muita coisa legal. Enfim, e o prazer, porque pela identificação, né? Eu sou suspeito pra falar, mas eu acertei muito cedo o que eu gostava e eu não sofro. Não, isso já é um motor, né? Já é a motivação. Cara, o dia que eu brinco que o dia que o domingo de noite perdeu o peso, eu falei, achei. Opa, achei. Tá aí. Vou parar por aqui. E você, Willy, o que você diria que dessa instabilidade também existe aí na sua rotina? Como que você lida com isso? Então, eu trabalho com viagem, né? Se tem alguém que não pode reclamar da vida, tem que chorar agachado no banheiro, assim, sou eu sozinho. Porque se eu falar mal, a galera vai falar, pelo amor de Deus, sua vida é maravilhosa. Então eu choro sozinho. Mas a estabilidade, no caso, é isso, né? É que eu trabalho com internet, não sou um agente de viagem, não sou uma agência de viagem. As mudanças tem também, mas seria bem mais sutis, né? Só do estilo que você vende, ou sei lá, as pessoas, o poder aquisitivo da sociedade que muda. Mas quando eu trabalho com internet, então muda o tempo inteiro, muda, plataforma nova, é um estilo novo de fazer conteúdo. Então, é em constante estabilidade. Mas aí volta naquilo que a gente já falou antes, né? Então, assim, você ter certeza do que você é e do que você aguenta e do que você não aguenta. E a partir dessas certezas, você tomar as decisões certas, né? E saber jogar o jogo também, né? A gente falou muito dessa parte meio filosófica, assim, mas eu admiro demais alguns outros criadores que são bons na quantidade, sabe? E em estratégia, em análise, e cresce com isso. E eu admiro ainda mais os que compartilham o conhecimento que adquiriu com a experiência, eu acho mais legal ainda. Então, eu tô sempre acompanhando essa galera. Por exemplo, tem um canal de viagem, um criador de conteúdo que eu vou citar aqui, que o cara é muito bom, que é o Vaz, do Vaza Onde. Então, ele tem um grupo de criadores desses grupos novos que o Instagram liberou, né, de você fazer uma comunidade dentro do Instagram, e ele compartilha bastante sobre as táticas para você crescer e monetizar no Facebook, que é uma ferramenta que a galera acha que está ultrapassada, mas na verdade ainda é o maior de todas. Então, é muito legal, assim, eu acho que assim, e essa é uma lição de viagem também, absorver absolutamente tudo, assim, não existe uma verdade absoluta, entendeu? Não existe uma verdade. A minha verdade é minha verdade porque ela foi criada através do ambiente que eu fui criado, da educação que eu recebi, da cultura do lugar que eu cresci, então, mas não é a verdade absoluta. Então, assim, quando você tem a oportunidade de acessar outras verdades, né, outros conhecimentos, ouça isso, e aí você retém o que é positivo para você, o que é legal para sua vida, e o resto você deixa. Então, assim, eu tiro, né, muitas lições de quem tem conhecimento técnico, de quem entende o mercado, e eu vejo o que funciona para mim e o que não funciona, porque trabalhar com criação, com criatividade, tem essa questão, assim, mental, né? É difícil, porque é complexo até de você explicar o tanto que isso afeta você, porque a gente tem a tendência de supervalorizar o trabalho braçal, e o trabalho mental não é tão valorizado assim. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha ali no sol, arando a terra, é muito mais difícil do que, sei lá, esse influencer aí, esse criador de conteúdo e tal. E é muito difícil fazer essa comparação, porque são âmbitos e campos diferentes, assim, de esforço, né? E aí eu acho que
que aí entra a questão de você se conhecer realmente e você saber como você continuar caminhando, né? Aí entra aquela coisa que a gente estava conversando. Então, assim, eu sei o meu limite. Eu tô nesse mercado, eu sei como funciona, né? A experiência, a vivência, a maturidade ensina a gente a trabalhar, mas ao mesmo tempo, assim, eu falo, acende, eu ouço o meu corpo, sabe? Meu corpo tá apitando, você vai dar ruim, vai dar ruim. Aí, sério, eu não importo. Eu faço um projeto ou faço alguma coisa que me inspire, que me dá tesão. E aí, essa força, eu sou reabastecido para continuar fazendo as coisas que tem que ser feitas. Então, eu acho que é isso. Você se conhecer, você se ouvir, né? Ouvir os sinais que tua mente dá, teu corpo dá. Eu acho que isso ajuda muito, porque desafio vai ter em qualquer profissão, de todos os lados. Mas você entender quais são os seus, né? Os seus, que é diferente do outro. E quando vocês ficam assim naquele momento de criatividade zero? Tá no ambiente, parece que nada acontece. E aí, o que vocês fazem pra voltar? Você falou que ele comentou que consome outros tipos de conteúdo que não de viagem. É isso que alimenta? O que você faz quando tá naquele ócio criativo? E depende disso, né? O trabalho depende disso, de vocês terem novas ideias, de novos formatos. O que vocês fazem quando estão aí no limbo da criatividade? Conversar com outras pessoas, vai viver, gente, vai tomar um café, vai fazer uma trilha, contato com a natureza, assistir outras coisas também, cinema, ouvir música, sai da bolha, sabe? Eu tava pensando nisso hoje, eu gravei um outro podcast hoje de manhã sobre Chernobyl. Eu fui para Chernobyl, né, em 2017, e aí a bancada tava só pessoas que foram para Chernobyl, a gente estava falando sobre isso, né? Tipo assim, até que ponto esse tipo de lugar, né? De turismo de lugares abandonados e terror é legal ou não, tal. E aí, fora o tema, assim, a conversa foi tão massa, assim, eram 4 pessoas com visões completamente diferentes, motivações diferentes de ter conhecido, cenários diferentes na época, né, que foi, eu fui em 2017, teve um que foi em 2021. Enfim, a conversa foi tão gostosa, eu saí tão inspirado, não pelo tema em si, mas assim, me deu energia, sabe? Eu acho que nós somos seres sociais, assim, e a gente precisa um do outro para continuar avançando. É um dos aspectos, né? Eu acho que a gente precisa da natureza também, que é a fonte vital de energia, às vezes. Então, tudo isso eu acho que a gente tem que buscar, sabe? São fontes de inspiração também. A natureza, o outro, o cotidiano. Quando eu falo de natureza, assim, a viagem ensina muito isso, assim, a natureza é muito incrível, né? Que a gente estava falando do moto lá no começo. Que a natureza é muito mutável, né? Assim, mesmo que você tenha feito uma coisa agora, amanhã vai ser completamente diferente, porque o mundo está sempre girando e tal. E aí você começa a ficar mais sensível, sabe? Assim, eu sou o maior defensor da viagem, não pela ostentação assim, em si, né? De você colecionar carimbos e tal, mas a gente fica mais sensível quando a gente viaja. De novo, por causa da gente acessa outras verdades, outros mundos. E a gente vai se calando mais, sabe? Acho que a gente fala muito. E essa era que a gente tá é uma era bem egocêntrica, assim, é sempre sobre eu, né? A minha visão, eu tô certo, o meu corpo, que é muito bom, foi libertador de certas formas, mas ao mesmo tempo nós somos seres coletivos, a gente faz parte de uma coletividade, né? O mundo é muito coletivo, tá tudo ligado, né? A areia do Saara com a floresta amazônica. Então, quando você acessa esse tipo a natureza, né? Nichando mais aqui, você vê a grandiosidade das coisas, que você é só uma pequena parte disso, você começa a se calar mais, prestar atenção, e isso torna os nossos sentidos mais sensíveis. Então, assim, e foi uma conversa que a gente teve hoje do Chernobyl, né, que a gente estava falando aspectos práticos de como era a visita, aspectos técnicos, né, tipo de por que existe aquele lugar, vai ser tombado, não vai ser pela Unesco, enfim. E mais uma coisa que todos entraram em consenso foi quando a gente entrou em Pripyat, na cidade que foi abandonada de Chernobyl, foi um dos momentos mais incríveis para todo mundo lá. Não foi ver o reator 4, não foi ver o radar, né, o ONU de Moscou, que pegava os mísseis na União Soviética. Não foi nada disso. Foi quando o guia dá uma liberada para você caminhar pela cidade, e aí você começa a humanizar tudo aquilo, porque você vê um livro aberto, você pisa em caco de vidro, porque assim, só para contextualizar, a cidade... aconteceu o catástrofe de Chernobyl, existia uma cidade modelo, supor, lá, Brasília foi criada, que era a cidade do futuro, né? A Ucrânia estava despontando para o futuro nessa corrida nuclear. E aí, de uma hora para outra, as pessoas tiveram que sair. Não foi um dia, não foi uma semana. Assim, soou um alarme e as pessoas tiveram que sair imediatamente daquele lugar. Então, assim, do jeito que estava, foi. A escola estava do jeito, a porta do carro, a pessoa saiu, a porta estava aberta. E está muito intocado lá por causa da radioatividade. Então,
você vai pisando em cacos de vidro, faz um barulho de uma porta, então você fica, sabe, sensível. Você começa a ficar sensível a esses sons e tal. E foi isso que marcou. No final das contas, a gente chegou à conclusão que foi isso que marcou. Esse momento solitário de reflexão foi o que marcou, porque humanizou aquela história, né? Chernobyl, diferente do Holocausto, por exemplo, de outras histórias trágicas, não é humanizada, né? Porque quando a gente vê muito filme da Primeira Guerra Mundial, a gente vê filmes, quando a gente vê filmes do Holocausto, por exemplo, é sempre assim, a visão de uma família, é o pijama listrado, é a menina que escapou, é sempre uma história pessoal. Chernobyl não, a gente não é humanizado, né? É uma catástrofe de uma tecnologia, um erro humano e tal. E aí, de repente, você tá ali e vê que existiam pessoas, existiam vidas, né? Mas esse tipo de insight só tem se você sair de casa, só tem se você tiver contato com outras pessoas, com outras realidades. Então, cada vez mais que você se dispõe a isso, mais sensível você vai ficando. Então, quanto mais você fica dentro de casa, no seu mundo, na sua bolha, com as suas verdades, com as suas ideologias, mais surdo, cego e com cabresto você fica, né? Então, assim, é muito legal a gente se permitir, porque a gente consegue perceber mais. E a criatividade vem disso. Eu acho que a criatividade vem disso, da curiosidade, sabe? Ô, Rafa, pra você a viagem é assim também? Você sente que é viajando? Que hoje em dia você tá mais viajante, né? Tá toda hora rodando. Faz uns bons anos, né, que eu tô bem nômade. Sempre gostei muito, mas de uns 3 anos pra cá, triplicou, assim. Eu acho que essa coisa do lógico, né, é aquela velha história, né, tô com bloqueio criativo, deixa eu ir pra Paris, tem que ter alguma ideia, né, entendeu? É meio, às vezes até, a gente tem que tomar cuidado pra que não soe meio babaca, né, porque nem todo mundo tem esse privilégio, né? Então é aquela coisa. Eu já fui muito tempo funcionário de televisão. Tinha que cumprir horário e tal. E aí, dá um bloqueio criativo, você faz o quê? Né? Aí eu diria o seguinte: eu acho que tem 2 tipos de caso. Quando você não tem muita liberdade, é você se prevenir, que é tudo isso que o Willy falou. Mas é isso, é o livro que você lê, é o que você faz quando você não tá trabalhando, né? Eu lembro que eu fui morar em Porto Belo, na beira do mar, tinha uma casa maravilhosa lá, de uma amiga minha, fui morar com ela e tal, num esquema meio república, e aí do lado tinha um amigo dela de infância, que o cara tinha uma oficina na casa dele, ele dá aula de vela, reforma caiaque, barcos e tudo mais. E aí tava num belo dia lá, eu fazendo uns trabalhos e tal, e eu tive um bloqueiaço, assim. Mas no meu freelancer, com essa flexibilidade que eu já tenho hoje. E aí eu fui tomar um café, era frio, assim, era, sei lá, outono, não tão frio. Mas eu fiz um café, fui ali pra beira da divisão da casa com a areia. Eu fui no muro, e aí eu olhei pro lado, tava o Jürgen, que é o vizinho lá, o cara dos barcos. Falei, aí ele, oi, Rafa, beleza? E aí, o que tá fazendo? Eu falei, não, eu tomo um café aqui pra, enfim, passar o tempo e tal. Aí o cara falou, e arrumando lá uma coisa na vela, lá no barco, preparando alguma coisa, ele falou, não quer dar uma... Eu vou testar o barco aqui, vamos até a ilha ali comigo? Aí eu, como assim? Tá vendo aquela ilha ali? Tô. Vamos até ali, a gente volta se quiser. Aí eu, quanto tempo isso demora? Meia hora. Peraí. Corri, deixei a caneca, pus uma roupa de mergulho, que não tava tão calor, pus ali uma sunga e tal, pum, corri com o cara, dei a volta na ilha, voltei extasiado, maravilhado, desbloqueou tudo, né? E aí fluiu, voltei felizão para o computador e... Só que é isso, né? Eu acho que a grande questão é que nem sempre a gente tem a oportunidade que a gente precisa, né? No mundo ideal, é isso que eu falo sobre os privilégios, né? Que a gente brinca e eu tenho que reconhecer que eu tenho, né? Então, hoje em dia eu não brigo com bloqueio. Bloqueou, cara, eu não tenho problema nenhum. Vou jogar videogame, vou dormir, vou ler livro, vou pra academia, vou pra piscina fora de... Vida de herdeiro, assim, terça-feira, 3 da tarde, eu vou pra piscina. Só que eu sei que amanhã, a hora que eu passar esse momento de entrave, preocupações da vida, né? O bloqueio, ele é disparado por várias coisas. Você tá com uma preocupação, com algum relacionamento, com algum familiar, com alguma conta, sei lá, alguma notícia, algum revés que você teve. E aí eu desbaratino, entendeu? Legal. É um pouco se reabastecer, né, na verdade. E aí, se você for pensar, a gente pode usar de várias formas, até YouTube, que é gratuito para viajar. Alguém viajou, você viaja junto com essa pessoa.
tem essa visão. Tem uma história maravilhosa. Era uma menina que tinha um problema que ela não podia sair de casa. E aí ela criou um Instagram que ela ia pelo Google Fotos e ela tirava o print do Google Fotos e aí, tipo, ela tinha esse, sabe, que, tipo, ela tinha um problema, um toque, e ela não conseguia sair de casa e ela viajou pelo Google Maps. Ela viajou, tirando foto. E aí ela tirava, tipo, e depois ela fazia essa coleção. Então, acho que no nosso mundo atual, a gente tá nesse lugar que é um pouco de privilégio, assim, para todo mundo, de a gente conseguir sair de si. Eu acho que você se reabastecer é um pouco esse lugar, né? Você sair de dentro de você, pegar referência. E eu digo que a minha vida já foi transformada muito por livros, séries, filmes. Eu acho, isso me fez lembrar de um episódio muito legal, rapidinho, do Cris Dias, o Boa Noite Internet, é um podcast que vale a pena para quem estiver ouvindo. Ele tem um episódio clássico lá, famoso, que fala assim, você não é o seu crachá. Então, eu acho que tem uma filosofia aí que é quem você é? Você, e eu sempre falei isso durante minha carreira inteira, eu trabalho para viver, eu não vivo para trabalhar. Então, eu tô trabalhando que é por conta da minha vida. Eu não tô vivendo por conta do meu trabalho, entendeu? Então, assim, quem sou eu? Quem é a Maísa? Quem é a Isa? Quem é o Willy, entendeu? Então a gente tem que, a hora que deu algum bloqueio por conta de trabalho, volta a ser você. Volta, dá play de novo na tua vida. Daqui a pouco você volta para esse trabalho, né? Sabe, uma ótima forma de viajar é você dar conversa para aquela pessoa que você sempre desvia no elevador, sabe? Aquele vizinho que você corre dele. Dá conversa para ele um dia. Você vai viajar legal, assim, sabe? Aquela aleatoriedade extrema. Aleatoriedade extrema, você vai ver como você vai viajar. Maísa falou disso, eu lembrei de um Instagram maravilhoso também, que eu nem sei se existe ainda, que era uma pessoa que ela saía na rua, ia em cafeterias, e ela ficava criando histórias das pessoas. Então ela tirava a foto da pessoa de costas e ela ficava imaginando, por exemplo, às vezes tinha um casal ali na mesa, e ela criava toda uma história sobre aquele... Uma coisa que a gente faz, né? Todo mundo já fez isso uma vez na vida, de ficar imaginando qual é a conversa. Porque tem a opção de você ouvir a conversa também, que é ótimo, dá ótimos insights, assim. Eu já criei vários bordões só ouvindo conversa alheia. Mas essa é uma boa prática também. Vai no lugar, assim, fica imaginando por que aquela pessoa, por que a pessoa tá aqui, né? Por que ela tá de calça jeans no Ibirapuera? Aí você vai imaginando. Então tem várias formas de viajar sem você sair de casa. Muito bom. Mas eu não vou falar com o vizinho, não. Não vai não, né, Isa? Pra pegar, acho que o gancho de viagem, tem uma frase que eu gosto muito que fala: quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro desperta. E aí, uma das coisas que eu sou uma entusiasta é sobre sonhos. E aí, investigando aí o Willy, então, em 2019, você foi na Fundação Bradesco falar sobre sonhos. E aí, em 2024, você fez um outro post da placa de ouro que você ganhou aí junto com a Decolar, dessa realização de um sonho que estava ali, talvez esquecido no seu mapa de sonhos. O que você diria aí dessa jornada? Como foi essa sensação de sonho realizado? Caraca, foi... A experiência da Fundação Bradesco foi bem incrível, eu não conhecia, eu estava viajando pelo Tocantins. E aí, não lembro como eu descobri isso. Ah, lembrei. Tá vendo das aleatoriedades que eu consumo. Eu gosto muito de arquitetura. E aí, eu vi que um prédio de Alex Rosenbauer, que eu achei muito incrível, eu tinha salvo assim no Pinterest da vida, era lá no Tocantins. Nem foi nem por causa da fundação. Eu queria ver o prédio. Porque ele construiu um prédio, assim... Eu nem lembro direito, eu acho que eu vou falar besteira aqui. Mas era, sei lá... Era uma coisa meio orgânica, parecia uma oca, eu acho, porque essa Fundação Bradesco, ela tá ali na área do Rio Araucária, e ele beneficia várias tribos indígenas, vários indígenas, comunidade indígena. E aí ele fez, uma instância, né, um internato, digamos assim, é tempo integral, e os meninos, né, as crianças, adolescentes, eles moram lá nessa fundação. E aí o alojamento deles foi construído por Alex Rosenbauer e é em formato de uma oca para remeter à ancestralidade deles, né? Tipo, as referências que eles têm. Só que de uma forma bem moderna. E aí eu falei, caraca, é aqui. Não sei como, eu lembrei que era lá. E aí vou entrar em contato com a Fundação Bradesco. E aí, ao mesmo tempo, eles entraram em contato comigo. E aí eles falaram, olha, a gente acompanha, eu sei que você tá aqui no Tocantins, você queria vir conhecer a Fundação Bradesco? Eu falei, não acredito. Aquela parte que te arrepia, né? Que te arrepia inteira. Eu falei, lógico, vou. E aí eu passei alguns dias lá com eles e foi incrível. Tipo, o prédio de Alex Rosenbauer virou figurante, assim, de tudo que eu vi lá.
tudo tão legal, assim, a forma que eles conduzem isso, enfim. E aí, um convite foi para isso, né? Tipo assim, pô, quem me convidou acompanhou toda a minha história ali pelo Instagram e falou, seria legal você falar para essas crianças, né? Que, tipo assim, o mundo não se limita aqui, elas podem sonhar, tal. A Fundação Bradesco, assim, os melhores alunos acabam sendo efetivados lá, né? Pega cargos e tudo, tem uma faculdade deles, é bem legal. Mas, assim, não é só isso, sabe? Tipo, nem todo mundo aqui vai virar um engenheiro daqui, um gerente, um administrador, uma professora. Então, assim, você pode sonhar. Foi mais nesse sentido, assim, e tal. E aí é engraçado, porque eu não penso muito sobre sonhos, sabe? Eu sou um sonhador, assim. Eu acho que meus pais, assim, nunca me deu limite. É tipo assim, não sei se sonho é uma boa tradução, mas assim, eu nunca tive limite. Assim, o que você quiser, você pode conseguir. O que você quiser ser, você vai ser. Onde você quiser chegar, você vai chegar. Era meio assim, lá em casa, assim. Então isso me deu muita liberdade. Tirou aquele bloqueio, sabe? É um papo meio de maluco, mas eu acho que tem isso também, assim. Sim, sem certeza. A sua mente faz grandes obras, assim. Uhum. E aí, eu nunca tive limite de ir. Aí eu ia indo e as coisas vão se realizando. E aí, a viagem pra mim foi uma parada sempre muito orgânica, natural, assim. E eu comecei a entender que é uma coisa mágica depois que eu comecei a expor nas redes sociais e as pessoas falavam, né? Caraca, que coragem, tu foi aí. Meu Deus, você é muito louco, você foi andando até tal lugar, você viajou não sei quanto tempo. Então, eu falei, cara, nossa, é loucura isso? Eu nunca parei pra pensar, né? Nossa, tal. E é legal. Me achava super normal, né? Normalzinho. Normal demais. Normal demais. E é legal você saber que também não é normal, né? Assim, que existem outras realidades também, a gente vai aprendendo com a vida. E aí, então, assim, eu sempre fui convidada a falar sobre sonhos por causa da viagem, porque a viagem é um sonho, né? No imaginário das pessoas. E talvez o Mãe Tô Vivo veio também com essa missão, assim, de desmistificar, assim, um pouco a questão da viagem, né? É possível viajar, sim. É claro que existe vários poréns, né? Vários poréns e tal, mas a viagem pode ser mais fácil, né? A gente foi educado, a gente cresceu aprendendo que viajar é bem custoso, né? Porque você tem toda a preparação, você junta dinheiro o ano inteiro, aí você gasta dinheiro com hotel, você gasta dinheiro com táxi, você tem que comer em restaurante, tal. E aí a forma que eu viajava, que eu viajava, né? Hoje, por causa da Decolar, nem tanto, mas era assim, não, eu só mudava de endereço, de lugar e continuava vivendo a mesma rotina. Então, o mesmo ônibus que você pega aqui no Brasil, eu posso pegar lá. Então, a mesma PF que você pode comer aqui para dar uma economizada, eu posso comer lá. Existe um PF também, tipo, o trabalhador normal, sei lá, da Romênia, Albânia. ele não vai em restaurante todo dia, ele não anda em táxi todo dia, entendeu? Ele vai a pé em alguns lugares, ele coloca no Google Maps. Então, assim, todo mundo igual, só muda o idioma e tal. Então, essa trouxe isso. Mas são sonhos, são grandes sonhos. Então, eu vejo mais que as pessoas, elas... trabalhar com viagem eu acho que é muito legal. Eu não sei como é a questão de Rafa com edição, com o audiovisual, né? Mas trabalhar com viagem traz um público muito legal, porque mexe com sonhos, né? Que você falou. É sonho, com desejo das pessoas. Então, traz uma galera muito legal, uma energia muito boa. Então, muita gente se sente realizada através das minhas realizações, né? Dos lugares que eu conquisto, dos lugares que eu mostro. Então, a gente fala assim, cara, eu não posso ir, eu fico emocionado. Eu não posso ir a esse lugar, mas você tá aí, que legal. Então, não é um sentimento de inveja, mas é um sentimento de mãe, né? Por isso que Mãe Tô Vivo, talvez. Cara, você conseguiu, você tá aí e tal. Legal. Nossa, que legal, você tá experimentando isso. Vai nesse lugar. Tipo, a pessoa sente que ela não pode ir, talvez. Tem esse bloqueio. Mas à medida que ela acompanha, ela vê, não, eu posso ir também. E tem vários relatos de pessoas que depois foram, né? Quebraram esse bloqueio. Então, eu acho que não sei, eu vivo um sonho. E eu vivo um sonho, é isso, assim. E aí, à medida que eu vou vivendo, novos sonhos vão se realizando, que sonhos que eu não sabia, que foi a placa, né? Então, quando eu fiz o mapa dos sonhos, coloquei a placa de 1 milhão, mas como uma meta, assim, tem que ter metas aí, vamos colocar. E aí, o segredo é você viver, que vai voltar nesse papo tchilelê de novo, né? Mas tipo, viver, e aí as coisas vão se realizando. Então, quando veio a placa, eu falei, eu tinha esse sonho, nem sabia. E aí é muito mais gostoso, né? Porque não teve um peso pra chegar nele, né? Ele chegou de uma forma muito mais mágica. Não, eu amo sonhar. E aí o Rafa tá vivendo o sonho dele agora, que é aí viver de podcast. E como que tá esse seu sentimento, né? Você falou um pouquinho no início dessa decisão,
Mas assim, qual é essa esperança, essa expectativa? Como que você tá se sentindo nesse novo passo aí da sua jornada? Olha, eu acho que tem uma... Se eu pudesse resumir, assim, numa palavra, seria liberdade, né? Essa coisa do sonho é engraçado mesmo, assim, que quando você menos espera, algumas coisas acontecem, e às vezes as coisas acontecem nem sempre na ordem que você imaginou. É aquilo, eu acredito muito no que você planta, você colhe, né? Só que às vezes a gente não sabe quando é que vai ser a colheita, né? Se demora mais ou menos, depende do tempo, depende das condições do solo, enfim. Ou se você arou mais ou menos. Mas vem, uma hora colhe. Tudo é uma questão de ângulo, né? Às vezes a gente, eu e o Willy, deve estar mais nesse lugar de... As pessoas olham pra gente e... Inclusive eu tenho vivido muito isso, assim. Aconteceu até alguns casos de gente que começou a... Eu tive alguns problemas por causa disso na área. Até então, porque o negócio cresceu, aí a pessoa olha pra mim e fala, o cara tá querendo tirar dinheiro em cima de mim. O cara tá com uma base de apoiadores grande lá, ele tá com patrocinador, entendeu? Aí você começa a convidar a gente pra falar, a pessoa tá achando, ela tem uma visão na cabeça dela. Então, assim, não é tudo que parece. Porém, pra mim, dentro de mim, eu tô muito feliz, entendeu? Eu tô bem realizado, assim. Por enquanto eu tô no empate financeiro, consegui igualar, e esse foi o pré-requisito para que eu pudesse fazer essa transição. Isso não quer dizer também que eu não vou pegar um freelancer ou outro, mas quer dizer que eu tô livre e que eu posso viajar pra onde eu quiser, sem o peso de tipo, olha, eu preciso estar em São Paulo para caso uma produtora me chame. Cara, se uma produtora me chamar e não estiver aqui, que se dane, entendeu? O podcast tá me segurando e também é sobre você, porque, por exemplo, a MTV, né? A Isa falou assim, foi o sonho de todo mundo da nossa geração, talvez eu seja um pouco mais velho que vocês, mas uau, trabalhar na MTV. Eu cheguei lá, beleza, ao todo editei 22 programas, eu fiquei uns anos lá trabalhando cobrindo férias. Dos 22 programas, só tem um que eu me orgulhei de fazer, que foi o Comédia MTV, que eu amei fazer. Marcou muito minha carreira, me ajudou muito e tal, foi muito divertido, mas tiveram outros 21 programas que foi um saco fazer. Alguns mais saco, outros menos saco, entendeu? Qual foi mais? Conta pra gente. Conta pra gente essa. A gente corta depois, Foi né? o da Cicarelli? Eu vi uma entrevista de Jana Rosa esses dias, ela falando, eu odeio a MTV, eu odeio os programas que eu fazia. Desculpa aí, a galera nostálgica, mas eu não tô nem aí, eu vou criar confusão, eu odeio. Não, o que aconteceu foi que eu cheguei numa época no apagar das luzes. Eu fui contratado em 2010, a MTV fechou em 2013. E nessa época a MTV tava patinando. A única coisa realmente que prestava de fato era o comédia. A Dinê Calabresa, a Tata Werneck, todo mundo que depois explodiu, foi cada um pro canto, Gui Santana e tal. Mas assim, tava todo mundo tentando fazer o negócio virar, e aí era muitas tentativas, sabe? Um monte Aí começou os pseudo-celebridades, gente que tava se destacando como influencer, botava e fazia um programa, e era sem graça. Você tinha que fazer um negócio virar engraçado. Estamos chegando no nome. Sim, continua. Quase. Que época que era? 2000? Não, seria injusto. Mais ou menos que ano, assim, mais ou menos? Pera aí, rapidinho. 2010 ou 2012. Quais influencers trabalhavam na MTV em 2010? Cara, a gente que tava começando, entendeu? Então, por exemplo, eu não vou falar mal, mas tava lá começando o China, tinha o DDF, tinha a Marimun. Então, é isso, assim, os programas eram mais bem feitinhos. Todo mundo muito esforçado tentando fazer. E aquela galera ali, beleza, uma galera se deu bem ali, mas foi uma época horrível, porque o YouTube entrou pra valer, as câmeras começaram, os celulares começaram a ter câmera, começou a vir essa galera e a TV perdendo grana, perdendo patrocinador, ladeira abaixo, não sabendo o que fazer, pegou essa galera, colocou pra frente da câmera e nada acontecia, o dinheiro não vinha. Então era meio ingrato, assim. E já tinha virado a página, né? Eu não tava entendendo. Tava no o YouTube meio era a nova MTV, né? Tipo assim... Tava no meio do furacão. A MTV virou cringe. Na minha opinião, o grande erro da MTV, da Abril, na verdade, não foi da MTV, foi... enfim, não ter entendido o YouTube, né? E não ter ido para o YouTube. Aproveitado, né? Enfim, aí vai longe essa questão. Mas eu nem lembro por que a gente caiu nesse assunto. A gente tava falando de sonhos, né? Queria saber quem era o programa ruim. Era isso? Não, pô, é esses programas aí que eu falei. Temos um corte, o primeiro que vai viralizar da morta. Ela quer um corte, ela quer um corte. Ela quer um corte, ela fez a lição de casa, tá por fora. Essa galera aí do escritório tá por fora deles, tudo rápido. Tudo planejado. Mas eu tenho curiosidade ainda sobre isso, é a questão do poder da edição.
Porque eu sou fã de reality. Eu gosto de todos os realities. Mas a gente, fã aqui, sempre pensa, isso é coisa da edição. O favorito é coisa da edição. O malvado é coisa da edição. E você tava lá na edição de A Fazenda, ainda ali intensivo, 3 né? edições. E ficava intensivo lá, eles iam, depois pode contar pra gente, é bem legal que vocês ficavam um tempo lá, todo mundo junto. É verdade? É tudo verdade, né? É verdade? Mentira, é fake, não é? Vocês têm mesmo um poder da edição, não Assim, precisa o falar poder da do editor Fazenda. não é todo o poder que você imagina que ele tenha. Na televisão, o editor ele é visto muito mais como um operador do que alguém que conta história, né? Porque eu falo assim, o que você faz? Eu conto histórias, né? No cinema tem uma importância muito maior. O montador, a gente fala do tripé, que tem o diretor, o montador e o fotógrafo, né? Diretor de fotografia. Ritmo, né? E tem casos extraordinários de histórias do Dani Rezende, que foi indicado ao Oscar, de outros montadores de filmes que mudaram a trajetória na ilha de edição, né? Aqui nas timelines e tal. Mas assim, na televisão não é tanto assim. Porém, o reality, ele acaba sendo... ele é o filé, né? Eu diria que A Fazenda e o Big Brother são, ou pelo menos já foram, os dois principais programas da televisão brasileira. Uma das apresentadoras do Sala de Edição, inclusive, tá agora lá no Big Brother. Eu nunca fiz o Big, porque, enfim, tinha que ir pro Rio e tudo mais. Eu já fui convidado, tenho muitos amigos que fazem, inclusive alguns ex-colegas de MTV. Mas, assim, voltando à sua pergunta... Colegas que você gostava, né? Não entendi. Brincadeira. É que você fala... Tá, mas e o tentando poder? arrancar ainda de você. Não peguei. vai- Sim, esses vai que eu você gostava, solta, eu gostava. vai que você solta. Não. Não, olha, pelo contrário, assim, na minha trajetória, isso é muito legal de televisão. Eu sinto falta de televisão. Trabalha muito mais em equipe, sabe? As equipes são muito grandes. Na Fazenda éramos 16 editores numa edição, 20 na outra. Era 4 ilhas como essa aqui, em salinhas fechadas, com 3 turnos de 8 horas. Então, em cada turno... Então, você tinha 4 editores por turno, vezes 3, 12 mais 4 folguistas. Então, eu fiz amigos, inclusive a que tá no Big hoje, eu conheci lá na Fazenda e ela é apresentadora. O Casa, que é um outro que eu conheci na Fazenda também, me ajudou a fundar o podcast. Enfim, eu tenho uma história muito grande aí. Mas voltando a... Eu fico imaginando que vocês, quando cai um enredo no colo de vocês, né, tipo, de um editor, você deve pular de alegria, Nossa, né? deve ser muito legal mesmo. Deve ser muito Então, legal. eu gosto. Eu não sei se você tá sendo irônico nisso ou Não, não, mas Não, sério, porque o reality, eu acho que só faz sucesso porque é uma história, é uma novela, entendeu? A porque, realidade assim, nua e crua, ninguém gosta. Você quer fugir da realidade, na verdade. Você projeta naquelas pessoas um filminho. Então, Exato. quando um reality cria um enredo, que é o papel aí, se vocês acreditam, eu acho que quando cai um enredo legal, você fala, opa, temos um vilão aqui. Eu acho que deve ser legal, né? Dá uma motivada. É um processo muito fantástico, assim. É que nem sempre você tá com a coisa... Enfim, é muito distribuído. Edita-se muito mais do que vai pro ar, porque você tem uma dinâmica muito louca de... Por exemplo, nesses realities que são diários, você tem, sei lá... Varia um pouco durante a semana, vamos supor que tem 40 minutos por dia de programa. Aí, você... Por exemplo, nas 3 vezes eu trabalhei no turno da manhã, da madrugada. Eu entrava 4 da manhã, saía meio-dia. Então... eu editava, a gente começava editando como se fosse pro ar. Então eu editava o trato dos animais, às vezes dava uma treta lá no celeiro, sei lá, alguém falando sozinho, ou alguma coisa que ele linkava com a noite anterior, sei lá o quê. E aí, sei lá, de tarde eu ia pro hotel, a gente ficava no hotel lá, e de tarde rolava a maior treta da paróquia dentro da casa depois do almoço. E aí, como você só tem 40 minutos, você vai colocar a treta, entendeu? Então, quantas vezes eu fiquei o dia inteiro trabalhando lá às 8 horas, ia pro hotel, aí de noite eu ia assistir o programa, não tinha nada do que eu fiz ali, entendeu? Porque eu... Deu preferência pra... e vice-versa. Teve situação que a treta toda aconteceu de manhã, então metade do programa era meu. Mas isso, um episódio em 20, sei lá quantos são, nem lembro, 30, 40. Cara, posso fazer uma pergunta de curioso? Desculpa se a gente vai fugir um pouco aqui da... Manda. Mas assim, Manda. é porque eu sou o cara das pastas, né? Eu crio várias pastas dentro de pastas para organizar os arquivos. Eu fico pensando, como é que você organiza um reality show? Tipo assim, falas. Porque às vezes porque no final da semana, naquele programa segredo. especial, tem um compilado, né? Ou então sempre tem uma falazinha ali que você resgata. Como é uma que estrutura, cataloga isso? Então, é uma estrutura que vocês não têm noção, assim, é uma cidade.
É no É Trello? um, Não? é um bairro que é feito. Assim. Não, você tem várias. Hoje a gente tem essa cultura do videomaking, do filmmaking. A gente pensa que tudo sou eu, né? Ou tudo é o editor. E não. Você tem switchers, você tem 4 switchers funcionando ao mesmo tempo, monitorando conjuntos de 30 câmeras em lugares diferentes. Em cada switcher tem um diretor. Do lado do diretor tem alguém transcrevendo tudo o que acontece, como se fosse um livro. Tem uma outra pessoa anotando o time code dos horários em que tudo acontece. Essa informação é passada com vídeos resumo para um produtor que fica numa outra sala, ele fica assistindo coisas que podem. O diretor fica sinalizando, e ó, sei lá, o sujeito começou a conversar com a vaca, acho que ele tá maluco. O VT da vaca, do cara maluco com a vaca. Aí vai pro produtor, o produtor fala, isso é bom. Então, e aí tem outra pessoa que pega o material e pinta de cor, separa por pasta, por tema, por horário, por. Então é uma estrutura monstra que demora. A gente vai pro reality uma semana antes só pra Organizar isso aí. treinar a estrutura. E aí no dia a dia chega muito mastigado pra mim, entendeu? Uhum. Ó, pasta tal, horário tal, tem aqui um roteiro, a conversa do sujeito brigando com a vaca. Aí você vai pegar essa briga dele com a vaca, essa coisa, loucura, durou 5 minutos e meio, você tem que fazer aquilo virar 1 minuto e meio. E aí entra a minha parte. Só que alguém já olhou, alguém já separou, alguém já sincou o material, já tá guardadinho, eu vou lá, acesso, e então eu tenho um papel muito mais de contar aquela história no tempo que eu preciso contar, e às vezes tem coisas mais complexas de briga de meia hora que você vai ter que contar aquela briga toda em 5 minutos. Tem que reduzir 5, 10 vezes o tempo de uma briga, entendeu? Mas é isso, é muita gente O trabalhando. poder da síntese, né? Nossa, No meu caso, sim, né? Isso é o que é esperado de mim. E da equipe toda Cara, Muito legal. fantástico, assim. Não, é genial, é genial. É muita gente trabalhando. E vocês mudam a história ou não? Ou o louco Muda. da vaca é louco mesmo? Olha, a televisão é uma grande mentira. E a edição é uma grande manipulação. Essa que é a Tenho verdade. mais um corte, senhoras e senhores. Agora, Cara, se os nossos stories são editados, né? A gente conta a história que a gente quer contar. Imagina. cara, é o seguinte, você olha só. 24 as horas pessoas- de as material, pessoas- né? Imagina. A primeira pergunta ao mesmo tempo que manipula, é tudo verdade. Porque as pessoas falam, é tudo verdade? É claro que é tudo verdade. É só uma forma de contar a verdade. Como é que você monta uma briga? Coloca um cara, aí vamos lá na receita, um sujeito, um velho tarado, sei lá, quando eu fui tinha aquele dono do Bahamas lá, que vai ficar dando em cima de todo mundo falando baixaria, uma mulher mais velha que tá deprimida, cheia de plástica e que já não é a gostosona que foi um dia, tá mal pra caramba, aí você põe a gostosona pra provocar ela, põe o gostosão, põe um cara, e aí, meu, um Eles vão briguento, brigar. põe um cara zen, vai dar merda, entendeu? Agora... Eu lembro, o pessoal conta de manipulação, eu lembro até hoje de uma situação que colocaram aquele Roy dos Menudos. Acho que era dos Menudos. Era, dos Menudos. Falaram, não, o cara é gringo, vai dar... E não deu nada, o cara não fazia nada. Ele ficava curtindo a piscina, cumpria as obrigações lá no mínimo e tava curtindo, entendeu? Vou até onde durar esse negócio aqui. Tá de férias. E não dava briga, e reality vive de briga. Então uma Sim. hora chegaram na minha ilha e falaram, cara... dá um jeito de falar mal do cara aí, tenta achar alguma coisa que vai prejudicar o cara. Aí eu fiquei fuçando, aí fiz uma edição do cara panguando num monte de lugar e deram mais evidência naquilo, quer dizer, não foi nada manipulado, não é que ele não fez aquilo, mas eu dei evidência, ó, o cara não tá fazendo nada. Aí todo mundo votou no cara pra sair, entendeu? Porque o cara não tava fazendo nada. Não é manipular. É um jeitinho especial de contar o que aconteceu. Não, mas Total. quem curte o entretenimento ficou feliz com isso, provavelmente, né? Tipo assim, menos manipular. E na real, assim, isso é de reality, mas quando você pega um programa que você viajou aí, né? Você manipula, porque Sim, total. você vai colocar os highlights numa ordem legal. Se a pessoa for assistir o seu material bruto, ela vai sair no meio. Nossa, ela vai dormir 2 minutos. Ela dorme, O próprio né? documentário, né, que é mais assim, realista, jornalístico, é a visão de uma pessoa. Ela manipulou ali aquela informação que ela tá nas mãos. Né? Tudo é storytelling, né? Tem um monte Eu de acho que casos. falando disso, Willi, sobre esse lugar de edição, eu acredito muito que a beleza está nos olhos de quem vê. E aí, como que você traduz o seu olhar e as suas experiências de viagem para que outros possam sentir a mesma magia que você sentiu quando você estava lá? Caraca, eu acho isso importantíssimo, assim. E é muita visão de mundo, assim.
não tem como você externalizar uma coisa que você não é dentro, tá dentro de você, sabe? Então, por isso que eu sou um incentivador, assim, todo mundo devia fazer conteúdo. Faça conteúdo, mesmo que sua intenção não é ganhar dinheiro com isso, ou se tornar uma profissão, mas, pô, mostra a tua visão de mundo, agrega aí, né, com mais uma visão para o mundo, para as pessoas verem, alguém vai se identificar com aquilo, você vai ajudar alguém de alguma forma, né, não precisa, nem tudo precisa ser sobre ganhar dinheiro, né, mas mostra, porque é isso, cada pessoa enxerga de uma forma. E aí, a minha visão de mundo é muito positiva, assim, eu tenho muita fé no mundo, nas pessoas, e isso reflete um pouco da forma que eu encaro os destinos, né, então eu sempre viajei para lugares não tão comuns, e a maioria deles bastante estereotipados, assim, né, que as pessoas têm uma visão ruim, né, desses lugares, só que eu acredito muito que os países, tipo, um governo não representa um país. Um país, uma fronteira não representa o país. A fronteira é uma linha imaginária, o governo muda, né? O país são as pessoas. As pessoas que fazem aquela cultura, né? Aquele conjunto, aquela semiótica, aquele lugar. Então, sempre quando eu viajei, meu foco era as pessoas, assim. E aí, isso permeou meu conteúdo, assim, sempre contar histórias, mostrar aquele lugar. Existe coisa ruim, existe, mas existe pessoas também que mostram, existe jornais, né? Minha função não é jornalística, eu não sou jornalista para debater assuntos. Tem várias pessoas que fazem isso muito, muito bem. Se você quer aprofundar, né, geopolítica, essas coisas. Minha função é compartilhar a experiência que eu tô tendo naquele lugar, sabe? E todas as vezes, não vou nem dizer a maioria, todas as vezes foram experiências muito positivas. Não que não tenha tido perrengues, mas no final foi tudo muito bom, sabe? Valeu a pena. Valeu a pena. Quanto mais eu viajo, mais eu acredito nas pessoas. Eu acho que os bons são a maioria. E os lugares todos os lugares têm sua beleza. Tem belezas diferentes. Então, isso que é a forma que eu compartilho, assim, é mostrar a beleza de cada lugar. E aí eu mostro os meus perrengues que eu passo para chegar nesse lugar, ou para viver essa beleza, que não é tão bonita assim. Mas eu acho que acaba sendo de uma forma mais leve, porque é como encarar a vida mesmo. E os perrengues deixam a gente mais próximo falando aqui de quem tá assistindo. Que, tipo, isso é muito bonito. Se fosse só pra Maldivas, ia ser tão longe da minha realidade que não ia ter essa conexão, né? Tá sempre lá de jatinho. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Então a galera adora ver você se dando mal. Eu preciso saber que alguém tá sofrendo também. Pra me identificar. Mas assim, tipo, e referências também, né? Eu sempre assisti muito filme, eu sou uma criança nascida nos anos 90, então eu cresci na frente de uma televisão. Então, eu sou um pouco politicamente correto também. Então, tudo isso influencia, não tem como. Tudo que eu vi, tudo que eu passei, a forma que eu enxergo as coisas, tudo é do que eu assisti, do que eu li, assisti mais do que eu li, das pessoas que eu encontrei. Então, tudo isso acaba refletindo no meu conteúdo também, né? Então, meu conteúdo às vezes tem um jeito meio lúdico de ser, sabe? Então, porque assim, como viajante, às vezes eu imagino que eu tô no clipe mesmo. Então eu ouço uma música, eu vivo aquela história, sou o protagonista da minha história. Eu tinha essa curiosidade, Willy. Se o Bruno Mars já te contatou. Cara. Não. Como não? Bruno Mars, não. Olha. Ouve. Sensacional. Nem o ingresso eu consegui pra fazer cover. Bruninho, please. Não, demais. Aquele vídeo ficou muito bom. Pensando que você edita também, né? Tem essa questão de você escolhe pra contar essa história e essa conexão com as pessoas. Primeiro, eu tenho duas coisas, na verdade. Uma que primeiro eu vou falar a parte bonita, que é essa conexão de você falar com todo mundo ali, de pessoas que talvez você nunca teria contato. Acho que deve ser muito legal e ver que as pessoas depois vão ali na viagem, depois voltam te contando. Mas e você responde todo mundo? Tipo, você interage. O que eu vejo assim, ó, o número de seguidores que eu tenho. É o maior pavor da Isabela. Se ela tiver como que responder. É isso? Assim, qual é esse equilíbrio? Tipo, você tá lá viajando, você tem que engajar com a sua comunidade, mas ao mesmo tempo é um trabalho ali. Como que vocês fazem isso? Cara, é importante, assim, mas é aquela coisa também, você educa a tua audiência, né? Nem sempre eu consigo responder. E justamente, a maioria das vezes eu tô em lugares que nem tem internet. Eu não respondo nem minha mãe. Tipo, o nome do meu Instagram é Mas Tô Vivo. Minha mãe sabe que eu tô vivo. Então, meio que eu consegui dar uma escapada nisso, sabe? Então, assim, as pessoas não me demandam tanta atenção. Tanto que às vezes eu fico meses sem postar nada. Isso
é um ultraje no meio que a gente vive. Caraca, nunca. Já era pra eu estar no ostracismo, né? Já era pra estar jogado na rua, sendo lambido por um caramelo. Mas, assim, é isso. De novo, né? Se você é fiel àquilo que você é, as coisas vão se moldando. Às vezes mais devagar, às vezes mais lento, mas as pessoas entendem. Então, assim, minha audiência, ela entende, assim. Quando eu tenho oportunidade, eu respondo todo mundo, eu gosto de interagir, eu gosto de ouvir o que as pessoas têm para falar e tal. Mas tem vezes que eu sumo mesmo. Não, isso não é uma... Gente, não ouça isso, tá? Se você quiser trabalhar com rede social, não faça isso. Não suma. Não sumam. Você vai se lascar. Mas eu sumo. Às vezes eu sumo. Mas isso, Rafa, você começou falando um pouco no início que acho que principalmente com essa construção de comunidade, além de ter te ajudado em momentos, mas também é esse lugar que você vai conquistando, criando, e depois tem essa troca. Como que é para você isso, essa construção da comunidade? A comunidade é fundamental, né? A audiência, ela não... Aqueles números todos aí são seres humanos. Uhum. Seja de seguidor, de like, de view, alguém viu, alguém assistiu, alguém como eu e você, como todos nós aqui, e assim, é muito importante, as pessoas são muito importantes, não só, essa coisa que a gente cresceu vendo, né, o Willy falou da televisão, eu sou o cara da televisão e que se dane. Hoje em dia não é mais assim, cara, você não pode, só vou fazer programa e é isso aí. Uhum. Não funciona. É muito importante. Então, quando eu comecei fora que acaba voltando para você mesmo, né? Então, assim, para a construção do produto, para o desenvolvimento, para o crescimento, é muito importante você responder as pessoas, dar voz para as pessoas. O duro é achar, né, a medida. Porque você vai crescendo e as pessoas querem falar. As pessoas querem comentar, dar palpite, mexer no seu roteiro, ser entrevistados. Tem de tudo, tem desde dos mais ousados aos mais tímidos que não falam nada, você precisa ir atrás do cara, mas é nessa troca que as coisas acontecem, né? Eu acho que tem uma coisa que é muito importante a gente sempre ficar de olho. No meu caso, que lido com uma profissão, com uma carreira, de gente que tá excluída, gente que tá longe, que não tem os privilégios que eu tenho, e você dá atenção pra essa pessoa. Às vezes a atenção que você dá pra essa pessoa muda o game dela inteiro, entendeu? Uhum. Quando eu percebi que eu tava... que teve um fundo social da coisa também, porque uma hora eu me toquei e falei, cara, eu sou um privilegiado sem tamanho, assim. Eu nasci em São Paulo, nasci branco, numa comunidade de amigos de classe média alta, tive acesso a colégios extraordinários, eu fiz uma faculdade de comunicação muito cedo, comecei a acessar as maiores produtoras do país, as maiores emissoras do país, e aí eu fiquei pensando, falei, cara, o cara, sei lá, do Mato Grosso, do Acre, do Amapá, que chance esse cara vai ter de trabalhar na MTV? Zero. O cara, entendeu? Então, e eu falei, cara, se eu puder levar isso para as pessoas, então tinha esse desejo meu, e aí você começa a receber. Isso também é combustível pra gente, né? Imagino que pro Willy também, alguém que fala, cara, você mudou minha vida, mudou meu relacionamento, eu tava deprimido. Uhum. Tem algumas pessoas que vieram me dizer assim, não teve nenhum caso extremo de, pensei em me matar, nada disso, graças a Deus, mas assim, teve pessoas que falavam, cara, eu não tinha mais saída, eu não sabia o que fazer, tava desesperado, eu ia mudar de área, eu conheci o podcast, eu me motivei e virou o jogo. O cara conseguiu voltar pro game, entendeu? Do jeito dele ali, enfim. E tem gente que até hoje contribui, as histórias se misturam um pouco na minha cabeça, mas eu lembro de gente que falou, cara, eu vou contribuir com você até... que eu falei, você tá sumido e tal. Ele falou, não, tô sumido, mas é porque eu tô... Mas assim, minha contribuição tá aí, eu vou continuar, porque o que você fez por mim não tem preço. Então, essa troca, você fala, cara, tá fazendo sentido, porque muitas vezes quando a gente faz os vídeos, o Willy, vocês vão começar a ver isso, parece que ninguém tá vendo, entendeu? Você fala, cara, eu tô aqui na minha câmera, tô sozinho na minha casa, os vizinhos estão olhando aqui pela janela, o cara é maluco, entendeu? Hoje em dia tá um pouco mais comum isso, né, das câmeras, as pessoas... Mas há 8 anos atrás, as pessoas falaram que esse cara é maluco. Mas não, tem gente assistindo. Eu sei lá o que vai vir desse podcast, por exemplo. Eu com certeza vou fazer propaganda disso e falar pra galera, quem quiser conhecer mais do Rafa, que não falando de edição, tá aqui e tal. Com certeza vai vir muita gente ouvir, e eu não sei o impacto que isso pode criar na vida das pessoas. E o sentido da mídia social é o relacionamento, né? São mídias de relacionamento.
Então essa troca dá combustível para você, dá mais audiência, as pessoas te indicam mais. Então, analisando por todos os âmbitos, acaba fazendo sentido isso. Enfim, não sei se eu respondi sua pergunta. Sabe uma estratégia que eu uso? Uso assim, pulverizar, assim, dividir o fardo, digamos assim. Porque, por exemplo, eu viajava muito sozinho, antes de casar com Sara, e viajo para lugares, assim, estereotipados, né, dito perigosos. Então, às vezes vem, por exemplo, tem muita mulher que me segue. Meu público hoje é mais mulher do que homem, mas por muito tempo foi 50-50. E aí tem muita menina que me seguia e falava assim, só dá certo porque você é homem, eu não consigo fazer essa viagem e tal. Ou então, ao contrário, é mais assim, você acha que eu viajando sozinha posso ir para esse lugar? Cara, não tem como eu responder porque, né, o que eu tenho entre as pernas não deixa. Aí, o que eu faço? Eu chamo uma viajante sozinha, uma menina que tem um Instagram, e aí converso com ela, faço uma live, por exemplo, ou indico esse Instagram. Então, esse fardo que poderia vir até mim e me virar contra mim, depois já foi passado. Então, alguém fala assim, pô, mas dá pra viajar com filho, que bom que vocês estão aí sem filhos e tal. Aí na verdade, não foi nem uma pergunta, né? Eu posso viajar com filhos? Já é assim, tipo, não dá pra viajar com filhos. Aí eu faço uma live com a família que viaja com filhos, um que viajou com neném, um que viaja com 5, um que tem que é homeschooling, um que o menino voltou e tá morando com a avó. Então aí eu distribuo, sabe? Então as pessoas vão buscar tirar essas dúvidas ou se espelhar em outras pessoas. Eu não preciso ser o centro de tudo, sabe? Talvez por isso meus números não são muito grandes comparado com o que a gente vê, tipo assim, pô, eu sou micro comparado, sabe? Só que eu acho que os lugares que eu conquistei, as coisas que eu conquistei, foi muito disso, porque quando você divide, você multiplica. Então, assim, você sozinho chega a um lugar, sabe? Mas com outras pessoas, você chega a outros lugares, lugares que você não planejou. Né? E é muito mais legal. Então, assim, eu não tenho números expressivos de quantidade, mas as pessoas que eu conhecia, que eu me conectei, o respeito que eu consegui conquistar no meu nicho, me abriu outras portas. Foi essa intenção inicial? Foi tudo muito pensado? Não. Mas se você tem boa intenção e você respeita a tua audiência, né? A sua intenção só é ajudar, acaba que a vida devolve, né? Então, assim, uma estratégia que eu uso é sempre essa. Então, se eu não posso, eu não tenho a resposta para tudo, ou não é minha área, eu trago alguém que e aí apresento essa pessoa, e aí essa pessoa vai crescer, sabe? Um curador de conteúdos também, de pessoas, essa conexão para dividir. Você sabe que você falou, Rafa, de ter editores, né? Ou pessoas que iam desistir da carreira e resolveram aí voltar pro game. E aí, essa palavra me veio uma conexão que a gente tá no momento, como brasileiro, de Copa do Mundo, nesse mundo aqui, que já não vejo a hora que o Oscar chegue. Vivendo esse momento, entendeu? Fernanda tá falando qualquer coisa, a gente já tá consumindo, engajando, entendeu? Virou assim, futebol, a gente nem lembra mais o que é. Como que tá sendo isso pro seu mundo ali de cinema, de edição? Aí, ó. Tô acabando. Ainda estou aqui. Muito bom. Como é que tá você já tá vendo o reflexo disso nos bastidores também? Não é muito assim, né? Lógico que eu tô junto com a torcida, né? A maior torcida é isso, que trabalha com isso, né? Acho que é mais do que os espectadores. Mas eu acho que o lance tá rolando um otimismo, sabe? Porque a gente, no governo passado aí, a gente sofreu muito com o desmonte da Ancine, né? Da Agência Nacional do Cinema, e com, enfim... muita coisa sobre essa coisa de dizer que é tudo vagabundo, que mama na teta do governo e tal, e não é bem assim. As leis de incentivo elas são muito funcionais, o fundo setorial audiovisual é muito importante pro cinema e tal, o cinema é uma indústria que movimenta muita coisa e tal, só que, enfim, por conta de política e de visões de mundo diferentes, a gente sofreu um revés muito grande nos últimos anos. E perseguição, enfim, e aí agora você vê o mundo dizendo, uau, o que vocês estão fazendo é legal, e de uma história fantástica de uma mulher da Eunice Paiva, quem não conhece que vá atrás pesquisar, porque é uma história, ao mesmo tempo que dramática, é uma história de mudança de vida, de inclusive uma pessoa que acabou voltando pro game com uma tragédia, porque era uma mulher completa, que estava num modelo de vida que se descobriu, teve uma dor enorme, se descobriu também, teve uma carreira brilhante, mas voltando pro cinema,
Então eu acho que tá todo mundo animado com essa possibilidade do primeiro Oscar vir. É inevitavelmente algo... E já tá... E na verdade, mesmo que o Oscar não venha, ganhou lá o Globo de Ouro, ela é carismática pra caramba, tá indo tudo que nem você falou, todos esses conteúdos. Quer dizer, o Selton Mello, outro dia, o cara lá, esqueci o nome dele. Do Camp Rock, né? Tava cantando lá. Tava lá fazendo um story tocando, e o Selton Mello tocando violão, e eles falando português e inglês. E você fala, caramba, a gente tá entrando no rolê, tá ligado? Porque a gente viu acontecer com a Coreia, entendeu? Com a China, com a Índia. Indústrias eu sou dorameira. Bollywood, entendeu? que conseguiram, cara... Furar a bolha, né? Parasita, varreu o Oscar aí há alguns anos atrás, tantos outros filmes maravilhosos. Eles falam, não é possível que a gente não consiga desenvolver uma indústria forte por aqui, entendeu? Que eu não precise passar por... Entendeu? Que o próximo Rafa que venha, que esteja saindo agora da faculdade, não passe todas essas transições de carreira e com essas crises todas, que consiga ter algo mais sólido, com mais produções e tal. Então, acho que a gente também, ao mesmo tempo, embora esse último revés, se a gente olhar numa perspectiva vindo lá dos anos 90, quando da ditadura, né, que fechou a Embrafilmes, que na época era, sei lá, na redemocratização do país, a gente teve ano que teve um longa produzido no ano, entendeu? E hoje a gente tem um monte de coisa em streaming, só que ao mesmo tempo a demanda de profissionais aumentou, então, de repente, com um choque desse de governo que teve, acabou que, sei lá, diminuiu pela metade, e aí uma galera ficou sem trabalho, né? Porque impactou muito. Então a gente tá nessa expectativa de aumentar. Olhando, obviamente, a longo prazo, ainda estamos no lucro, mas olhando para essas pessoas que estão precisando trabalhar porque eu enxergo por esse lado, né? Tem o lado de ficar feliz com o entretenimento, Brasil, vamos lá, né? Clima de Copa do Mundo, mas tem muito mais o lado de desmistificar mesmo para as pessoas, sabe? Olha, é necessário. É necessário contar a história do próprio Brasil, histórias diversas, sem preconceito, de um lado, de outro. Vamos contar história, vamos consumir história, né? Acabar um pouco no Senna, aconteceu comigo no Senna, e agora não ainda estou aqui. No Senna, um monte de gente que eu conhecia veio, nossa, cara, eu odeio o filme nacional, mas eu adorei o Senna e tal. Eu falei, tá vendo? Então talvez você não odeie tanto assim o cinema nacional, né? Talvez esteja alguma coisa de preconceito, tenta consumir mais coisas, tem muita série legal. Aí eu já indico uma meia dúzia de série e tal. Mas é uma coisa a ser desmontada, né? É um problema estrutural do nosso país. E esperamos que com o Oscar alguma coisa mude. Talvez um próximo governo que pense diferente do atual não queira desmontar o cinema. De repente, podemos ganhar outros Oscars, enfim. É um reconhecimento, né? É uma chancela. Eu acho que se a gente usasse histórias para vender o nosso turismo, porque eu acho que o Brasil é esse lugar maravilhoso que precisa ser vendido, e as histórias são esse lugar que faz isso, né, de uma maneira encantadora, que faz as pessoas se mexerem, então seria uma combinação de ambos aqui, Os Estados Unidos fez isso, né? Nada mais é o soft power americano, o sonho americano, é isso, né? Eles souberam vender, né? Meu sonho é ter uma temporada de White Lotus no Rio de Janeiro. Então tem uma série que faz muito bem isso, né? É uma série chamada White Lotus da HBO, que cada temporada é num país e é uma disputa gigantesca entre os países para levar essa série, inclusive com incentivos fiscais tudo. Porque todo país que ela pisa, né? Foi o caso da Itália e agora com a Tailândia, né, que ganhou essa última disputa. Assim, o turismo cresce absurdamente, assim. Porque é aquela coisa, né? Se a gente não tem noção do quem tá assistindo a gente, imagine o tanto que uma série, né, um filme pode atingir de pessoas. Não pode ser Emily in Paris, Emily in Brasil? Pode ser também Emily no... Você chegou lá, entendeu? Você chegou aí lá nas locações lá do Senhor dos Anéis, lá na Austrália, não? Não, nunca fui na Austrália. Eu não peguei. Eu fui em algumas locações do Game of Thrones, no Marrocos. Vamos fazer um crossover, né, um conteúdo lá. Pô, bora fazer isso aí, bora fazer isso. Você me ajuda a chegar até lá e a gente grava uns episódios lá. Bora. Preciso de alguém com conhecimento de causa. Confesso que eu não entendo muito de Senhor dos Anéis, não. Mas entendo de geografia, então dá pra fazer esse crossover aí. Legal. Boa. E aí, Willy, eu acho que uma das outras coisas que não sei se é natural para você ou se você acabou desenvolvendo essa habilidade ao longo do tempo, com blog e tudo mais, mas você é um pouco poeta.
E como que você enxerga, né, isso, o impacto que isso tem na sua vida? Você consome isso sempre? Você foi dessa forma? Que você, quando você está escrevendo, né, dessa forma poética para as pessoas, o que você está querendo trazer? Então, é uma coisa assim que eu não sei se tem explicação científica para isso, né? Eu acho que nasce com a gente mesmo. É lógico que assim como a criatividade a gente pode treinar, né? Essa skill, né? Mas Rafa falou que ele ficava brincando de radialista, né? Eu lembrei de uma história que quando eu era criança, meu pai tinha várias fitas e tinha um gravador. E eu gravava por cima dos gravadores, tipo, eu criava histórias, tipo novelas, assim. E aí eu gravava nessa fita, em cima das fitas dele, que perderam quase todas. Então eu fazia a sonoplastia, eu fazia os personagens, eu contava, eu narrava. Então eu tenho várias memórias de criança que eu escrevia bastante. Eu já comecei a escrever quando era criança, tipo, escrever, sabe, uma história assim. Eu sempre fui muito imaginativo também. Eu sempre gostei muito de escrever e tal. Engraçado que eu não sou muito de ler, mas sempre gostei muito de escrever. Então acho que isso vem muito comigo, assim. E aí, a forma que eu escrevo também traduz aquela outra pergunta, né? Como eu vejo o mundo, assim. Então, eu não tenho esse viés jornalístico, talvez por falta de conhecimento, talvez, não sei. Mas então, eu enxergo o mundo meio lúdico, assim, né? De uma forma meio lúdica e tal. Então, sou muito grato pelos encontros que eu tenho com as pessoas. Eu gosto muito de histórias, né? Eu acho que eu cresci no meio de muita gente diferente, ouvindo muito. Minha família, ela é muito calada. Tipo assim, principalmente a família do meu pai, né? Meu pai é uma pessoa muito calada, meu avô era uma pessoa muito calada. Tem uma presença forte, todo mundo tem uma presença muito forte, mas não fala muito, não é muito de falar, né? Eu tenho um amigo que uma vez... No olhar, assim. Um amigo cearense foi uma vez, ficou lá em casa, né? E aí ele ficou... Silêncio essa casa. Eu tava com vontade de gritar uma hora, porque, tipo, a minha casa é tão barulhenta que é um silêncio, eu não sabia quem tava aqui. Qualquer momento, de repente, sua mãe cruzava, você tomava um susto, eu pensava que era um fantasma. Então a gente observou muito, né? Ouviu muitas pessoas, porque quando você convive com muita gente, você precisa ouvir muito, porque senão vira um grande caos, assim. Então, eu acho que isso acabou me treinando também, essa coisa de gostar de histórias, porque eu ouvi muitas histórias. Então, eu sempre acho que as pessoas... Todo mundo é interessante, todo mundo é legal, sabe? Todo mundo tem uma história para contar. Se você parar para ouvir, aquela pessoa vai ter uma história legal para contar. Então, foi moldando a forma como eu vejo o mundo, e aí, quando eu vou transcrever o que eu vejo, acaba saindo um pouco poético, assim. Não é pensado, acaba saindo mesmo, assim. Então, e aí acaba moldando a forma que cria conteúdo, você acaba se destacando nisso, né? Porque eu não consigo dar dica, tipo assim, sei lá, você vai para a Turquia, então custa tanto, você vai chegar em tal lugar. Eu não consigo fazer isso, porque não é a forma que eu viajo. Então eu vou falar como é que foi a experiência de estar num bairro assim, de eu ver a pessoa, sei lá, que eu vi uma menina de hijab com outra tatuada. Olha que legal, né? Como a Turquia é plural, ao contrário do que a gente pensa. Então eu vou descrevendo, na verdade, o que eu vou sentindo de acordo com a viagem, e aí acaba saindo uma poesia, se é que pode dizer assim. Legal. E ouvir histórias realmente é muito bom. Foi muito bom ter vocês aqui hoje, de verdade. Obrigada por terem topado esse desafio aqui de participar com a gente. Adorei ouvir mais de vocês. E tenho certeza que vocês têm muito fit. Então, assim, foi proposital esse momento, entendeu? De fazer vocês se unirem aí, com certeza. Olha lá, o dele foi ter efeitos visuais, gente. Foi você para as 2 edições, né? Você mexeu na plataforma. Mas saiu de mim aqui. Sabia que no meu mapa dos sonhos tem o logo da Netflix? Olha lá, as histórias se cruzando. Será que eu tô me aproximando desse novo sonho que eu nem sabia que eu tinha? Vamos fazer um filme. Isso? Será que vai ter essa viagem dupla aí para locações de filmes famosos? Será que vai ter isso? Partiu. Isso, tá vamos fazer. Nem a gente sabia. Fazer um crossover, uma nova playlist. Vamos fazer isso aí. Obrigada mesmo, gente. Foi demais falar com vocês. E onde encontramos vocês? Divulguem, por favor, onde vocês estão, suas redes sociais. Bem, minhas redes sociais é Heitor Vivo em todos os lugares, Instagram, YouTube, TikTok. Eu confesso que YouTube e TikTok tá meio de lado, é mais Instagram mesmo. E você vai me ver com mais frequência no Decolar Travel Show, que nem as meninas falaram aí no começo. Eu tô apresentando um programa de viagens lá chamado Decolar Travel Show no canal oficial da Decolar, que é essa agência de viagem que acho que todo mundo já viu o jingle, né? Decolar. Então, então eu tô lá. Então vocês podem seguir lá, se inscrever no canal da Decolar. Vocês vão me ver com mais frequência
visitando vários destinos comerciais que são famosos no Brasil, que já permeou o desejo de muita gente, mas se você quiser ver uns destinos mais diferentes, assim, mais natureza, mais trilha, países que talvez você nunca pensou em viajar e talvez desperte você pode ir lá no Instagram em Muito Vivo, que eu vou estar lá também. Respondo? Não, mas eu tô falando, respondo sim, eu respondo. Demora, mas responde, né? Demora, mas respondo. Eu tô nessas também. Bom, eu tô @sala de edição, sala de edical, né? Famoso sem cedilha e sem tio, em todos os lugares, mas o podcast, ele basicamente tá em 2 lugares para você consumir o conteúdo, é o YouTube e qualquer plataforma de podcast, né? Agora o Spotify ficou mais famoso, tem gente que usa mais o Google, tem gente que usa o Apple. A vantagem do Spotify é que você pode ouvir o áudio e o vídeo, né? Sem assinar, né? O YouTube dá para fazer isso também, pôr no bolso e desligar ali, mas assinando, enfim, vai na plataforma que você gosta mais. E no Instagram, a gente sempre tá divulgando os episódios e os eventos também, né? Tem esses eventinhos aí. E o site, lá no site tem tudo explicando quem somos, como é que funciona. Ficou antiquado, né? Site, né? www.saladeedição.com.br. Não, excelente. Não, maravilhoso, de verdade, gente. Obrigada por ter aceitado. Não, e aproveitar, desculpa, antes que... cara, parabéns, baita iniciativa. Lembro das primeiras conversas que eu tive com a Isa aí no Rio Grande. Feliz demais de ver isso, de ver vocês fazendo. E assim, eu não sei o quanto vocês se prepararam, mas olha, tá de parabéns. Porque eu acho que vocês se prepararam bastante, mas se não, se vocês não se prepararam tanto quanto eu tô imaginando que prepararam, saibam que vocês têm um talento muito incrível. Não desperdicem isso. E continuem, porque diz aí, Willy, tá bom pra caramba, foi bom pra caramba. Não, tá muito bom. Eu tô vendo aqui o timer aqui, já deu 2 horas e tanto de gravação. E não caiu, não caiu constante. Ó o microfone das gurias aí, ó. Gente, olha, então já um começou microfone mais assim, bonito né? que o outro, cara. Eu quando comecei era gravando no áudio no próprio celular, imagina. Não, aquele eco horroroso, né? Uma casa caindo, cachorro latindo. Sensacional de foninho ali. Não, eu falei pra parabéns. Maísa que hoje o episódio ia ser modo ousadia e alegria. Porque, como assim? A gente acabou de começar, tá chamando o cara que tem podcast e o outro que fala com todo podcast. Mas é assim. Vamos bombar. Vai ser sucesso total. Obrigado também pelo convite, por ter confiado aí. Segundo, né? Não sei se é cobaia ou se é um grande elogio. Era um misto. A gente falou assim, tem que primeiro vir alguém ali pra gente dar uma treinada, depois a gente vem alguém pra dar crítica e falar assim, nossa, precisa melhorar isso. Então a gente falou que seria esse momento de trazer aí profissionais pra criticar a gente. A escala de aprendizado tá maravilhosa. Esse é o termo que a galera usa aí no business, né? A escala de aprendizado. Tá assim, ó. Lá no alto, até pode até descer um pouquinho. Não, olha. Ai, muita ousadia, Melissa. Obrigada, gente. Obrigado. Verdade. Um beijo. Tchau.